Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno, e hoje... Fala aí, Bruno, qual que é o Hoje nós episódio? apresentamos o episódio Miri. Polêmico, polêmico. Bem-vindos à Ponte de Comando, todos vocês, né? Seu canal de Jornada nas Estrelas, ficção científica e temas afins. Bom, Jean, dados sobre esse episódio do Miri, muita coisa para falar. O que você tem a me dizer aqui nesse início? Bom, de início, o que eu tenho a dizer é aquilo, sempre se inscreva, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tanto o meu trabalho como escritor, quanto o trabalho do Bruno como músico vão estar embaixo, os links vão estar embaixo na descrição do vídeo. Esse vídeo é sobre um episódio que já foi lançado há mais de 40 anos, então ele vai ter spoilers, mas você não deveria se importar, como eu digo sempre, porque ele está em qualquer lugar que você quiser pesquisar. Bom, esse episódio do Miri, né, ele foi o 12º episódio produzido lá pela Desilu e pela NBC, né? E ele foi o 8º episódio a passar na televisão pela primeira vez, no dia 27 de outubro de 1966. O título do episódio é Miri em qualquer versão da tradução e também nos roteiros originais. A história é do roteirista Adrian Spice, cara excelente para ficção científica dos anos 60. A direção continua sendo do Vince McKevitt, desde o episódio do Balanço do Terror, ele já está aqui no seu 3º episódio na primeira temporada, né? E os atores convidados são 3 que a gente vai ter de carinhas novas. Na verdade, vai ter mais coadjuvantes que a gente vê de novo, mas os 3 principais coadjuvantes são a Kim Darby, que vai representar a Miri, né? O Tenente John Farrell, que vai ficar no lugar da Tenente Uhura, né? Nesse episódio a Tenente Uhura não aparece, então eles substituíram ela pelo Tenente Farrell. E ele é representado pelo Tim Goodwin, né? Que faz o papel da comunicação. E o Jan, que é o amigo da Miri, né? Também, né? Ele é um Only também, né? E ele é representado pelo ator Michael G. Pollard, que foi, inclusive, um cara que fez o teste no episódio do Charlie X para representar o Charlie, só que aí eles preferiram deixar ele na geladeira e usaram ele nesse episódio. A missão da Enterprise hoje é investigar um planeta que está emitindo sinais de socorro. O problema é que, chegando lá, esse planeta é uma cópia exata da Terra. Logo falando de cara, eu achei o episódio dele muito legal, ele tem umas coisas muito interessantes, ele tem uns problemas bem estranhos, assim, mas a gente vai comentar aos poucos. E entre esses problemas bem esquisitos está esse planeta. Bruno, qual que é o problema do planeta que a gente conversou? Bom, eu vou deixar aqui agora aqui com vocês, né? A cena aqui vai tomar a nossa tela e vai estar a cena do Kirk representando o seu diário de bordo. E no diário de bordo ele diz o seguinte: Diário de bordo, data estelar 2713.5. Na região mais afastada de nossa galáxia, fizemos uma descoberta impressionante. Sinais de rádio terrestres vindo de um planeta que aparentemente é uma duplicata exata da Terra. Parece impossível, mas estamos aqui. Bom, vocês podem ver que aqui nesse momento a gente descobre que tem um planeta que é absurdamente inacreditável. Ele é a cópia exata e idêntica da Terra dos anos 60. E aí, Jean, o que Vamos você lá. tem a me dizer isso, roteirista e escritor? Roteirista nem tanto, mas vamos lá. Como ficção científica, zero problemas esse planeta ser igual à Terra, porque isso é ficção científica. A Enterprise está no espaço exatamente para isso, para encontrar novos mundos e encontrar um planeta que seja a cópia exata da Terra, não tem nenhum problema. Acho, inclusive, que isso daria uns diálogos bem interessantes. Isso não é isso não é um grande problema em nenhum lugar. Mas em questão de produção, isso tem um nome. Chama preguiça. Chama preguiça. Ai, ai, ai. Olha, convenhamos, jornadas até aqui. A gente já falou sobre mais de 10 episódios de jornada. Jornada já fez coisa dos anos. O clássico já fez coisa muito mais difícil do que um prompt de um planeta flutuando no espaço. Qualquer bola transparente vira um planeta. Então, assim, os caras meterem essa de que eles encontraram um planeta igualzinho à Terra, precisa de uma
de uma descrença bastante grande. E assim, não é que o planeta ele é parecido com a Terra, não. O planeta é igualzinho à Terra. E aqui a gente já entra nos problemas de roteiro, porque até os continentes eles são parecidos com os da É, Terra. Tem uma África, tem cara. uma América, tem uma África, tem uma América. E assim, a criação social do planeta também é parecida com a Terra. Não é só que o planeta em si é igual, não. As pessoas também são parecidas com a Terra. A escrita dos alienígenas do planeta é parecida com a Terra. E a gente vai ver que isso é um problema, porque lá na frente, alguns dos nossos personagens, do que a gente acompanha, vão ler coisas que foram escritas nesse planeta. Mas, tal qual eu comentei com o Bruno, o tradutor automático, ele não traduz palavras. Ele não traduz linguagem Escrita. escrita. Ele traduz linguagem sonora. Então, É. assim, eu sei. Se você encontrou aí uma solução mágica para isso, explica aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz de saber. Agora, eu não encontrei nenhuma. E outra coisa, pode falar. Eu fiquei pensando o seguinte, talvez é que isso não mostra no episódio, e esse é o nosso problema como avaliador dele, né? Na nossa review a gente faz a avaliação do ponto de vista um pouco isento, mas como fã, eu lembro que o Spock estava com o tricorder. Então talvez, não sei se o tricorder ajudaria, mas só que o problema também está no quê? Quando eles começam a ler sobre os arquivos que eles vão encontrar nesse planeta, não tem nenhum Only lá para falar com eles primeiro, entendeu? Então o Exatamente. tradutor universal vai tirar o negócio só de ver os símbolos? Não faz sentido, né? É uma Exatamente. falha. Lembra- Mas a gente perdoa. Lembrando que a Roshi, quando criou um tradutor universal, não criou um óculos de tradução. O Não. tradutor universal, que fica acoplado à roupa, ele traduz a fonética. Então, É. se ninguém soubesse. Então, por exemplo, vamos lá, o Spock pegou o livro, ele leu. O Spock não é daquele planeta, ele não saberia ler aquela linguagem. Se ele tivesse lido o livro e passado para outros, ok. Agora, como ele não sabia nem o que estava escrito, então a gente meio que é obrigado a aceitar que tudo nesse planeta é parecido com a Terra. Eu sei que no É, até a canon língua. estendido tem uma. Eu sei que no canon estendido existe lá, depois nos quadrinhos ou nos livros, uma explicação de que aquele planeta é de um mundo paralelo que veio parar no universo deles e acabou que eles cruzaram com esse planeta por engano. Mas nada disso é explicado aqui. Então, talvez por um fã mais casual isso passe despercebido. Porque assim, para o fã casual, eles estão vendo uma colônia da Federação. Foi o que eu pensei, na verdade, no começo, quando eu assisti a primeira vez esse episódio. Eu não me toquei que era um planeta alienígena, pensei que fosse uma colônia da Federação. Quando eu fui pesquisar, que sim, que eu entendi que aquilo é um planeta alienígena, que tanto a Miri quanto os Onlys são todas criaturas alienígenas. Mas enfim, É. é, vamos começar Humanoides, né? então. São humanoides. Eles são classe. O planeta é classe M. Então, assim, é bem estranho. Mas tudo bem. E talvez existiu em algum momento uma ideia descartada sobre esse planeta que não foi para a versão ou para o corte final. Isso geralmente acontece bastante. A gente viu muito disso lá em alguns vídeos atrás com a versão maléfica do Kirk. Enfim, no ato um que tal qual a gente já mencionou, a rapaziada tá bem intrigada com esse planeta, porque isso nunca foi visto em nenhum lugar do espaço. Sim. E eles precisam descer para ver o que é que tá acontecendo. Aqui um comentário adicional meu, que é bom a gente já começar a se despedir da ordenança, É porque depois verdade. desse só vai ter mais um episódio com Adeus, ela e Grace. acabou. Eu já estou em produção. Infelizmente. Eu sei que eu tô prometendo para vocês, mas já está em produção o vídeo sobre a Randy, que a gente vai conversar um pouco sobre a personagem, sobre a participação dela até aqui. Mas é bom a gente já começar a se despedir dela, abraços e choros, porque em breve ela não volta mais, só para visitar a gente em alguns episódios esporádicos. Mas, para nossa alegria, ela desce com a tripulação nesse episódio. Talvez para compensar o fato de que no episódio passado ela não tava na É, missão. então. Aqui ela desce com a galera. Não que eu tenha feito muita coisa, né? Mas a gente vai chegar lá. Bruno, o que você achou até aqui desse episódio? Pontos a adicionar antes do meu comentário. Quando o episódio começa com a Enterprise no meio do espaço, né? Que a gente vê ela pela parte traseira do propulsor central do disco, né? E aí mostra a ponte, né?
E aí tá o Kirk se perguntando, de onde é que vem o sinal? E Spock ele fala, não, isso não é de uma nave, é um sinal de socorro da Terra, um sinal antigo. Tipo um SOS de rádio mesmo, né? Rádio subespacial. Então, assim, foi uma coisa assim, por acaso que eles encontraram o sinal, e aí a partir do sinal de rádio eles foram atrás da origem dele e encontraram esse planeta. Chegando lá, eles confirmam que é um sinal terrestre, né? Tanto aqui no diário que fala disso. E aí ele fala, não, vamos preparar um grupo de terra, leva 2 seguranças, né? E uma observação assim que eu até falei pro Jean antes da gente gravar aqui. Os camisas vermelhas não vão morrer nesse episódio. Finalmente a segurança teve uma missão que não teve baixas. Né? No episódio lá do Corb, né? Os dois morreram de arrasta logo no início. Nesse aqui, os camisas vermelhas vão dar conta da missão, mas são crianças, né, também. Agora sim, eu fiquei pensando numa coisa, né? Na hora que eles descem, né? Eles veem uma cidade assim totalmente deteriorada, né? Um planeta. O planeta, de modo geral, é uma coisa meio grande, mas a cidade que eles desceram era a origem do rádio de socorro. Então, talvez tinha um laboratório lá e a humanidade que existia nesse planeta, né, vamos chamar assim, né, a civilização Oni do planeta, tinha um rádio que ficou tocando lá e aí eles vão justamente onde está esse rádio, né? E tem coisas abandonadas, poeira demais, sujeira demais. É um mundo pós-apocalíptico, né? Uma cidade pós-apocalíptica. Isso eu achei bacana pra caramba. Me lembrou Mad O próprio, Max, o livro de Ellie, entendeu? Uma coisa assim. o próprio Spock, ele comenta que o planeta está se deteriorando. O Sim, que significa, assim, eu ia até deixar para falar isso mais para frente, mas eu vou falar agora porque explica algumas coisas. O que esse planeta, o que essa situação toda desse planeta me lembrou muito foi um apocalipse zumbi. é. Talvez vocês alguns de vocês já tenham assistido Extermínio. Isso me lembrou muito Extermínio. E o Extermínio, claro, que veio 30 anos depois desse episódio ser lançado, mas mesmo assim, isso me lembrou muito o Extermínio, porque tanto a forma das criaturas, como o contágio, tanto como o planeta está se deteriorando, tanto que os ferais, os zumbis, entre aspas, eles não são imortais, eles podem morrer. Eu achei assim uma construção de mundo, tirando o fato de que foi Ctrl-C, Ctrl-V da Terra, foi uma construção de mundo bem interessante. Uma construção de mundo bem interessante. Outra coisa a comentar é que a Ordenança Range, uma vez que ela desce com eles, ela tem umas falas e umas interações bem interessantes, Ela inclusive. Eu até achei. participa bastante dessa história. Ela participa Ela é um dos bastante. pontos focais. O problema é que depois ela vai cair no clichê da mocinha em perigo de novo, né? Mas vamos com calma. Vamos Bom, eles ver ela. descem, aí o Spock já vai se espalhando com os seguranças, né? Liga os tricorders, eles. Assim, eu fiquei numa dúvida, eu ia te perguntar aqui ao vivo, porque tem vezes que eu gosto de fazer o debate ao vivo. A Range, né, se eu não me engano, ela fala pro Spock, mas e os sinais de vida, tudo? E ele fala que isso não era confirmado. Aí eu não entendi. Porque assim, se tinha sinais de vida, a Enterprise, gente, é a nave mais tecnológica da Federação. Pô, não conseguiu detectar os sinais de vida dos Onlys, cara. Achei isso muito estranho, mas tudo bem. Tudo bem. Aí o McCoy, né, com aquele jeitão meio dele, assim, às vezes ele dá uns comentários assim, mó chatão, né? Ele, nossa, nunca vi um museu de arquitetura tão horrível, né? É que ele ficou Ele sou surpreso de como eu a no coisa rolê. tava degradada, né? Tava tão feio que o McCoy achou feio o lugar. Ele sou eu Né? no rolê, né? Eu falaria exatamente a mesma coisa. Com certeza eu ia fazer uma Nossa, que piada lugar desse tipo. horrível! Que lugar horrível. Cadê a faxineira? É. Aí o Kirk ele vai andando um pouco pra frente, acha o triciclo, né? E aí aparece o primeiro infectado. Gente, esse episódio ele vai tratar de uma coisa que lá pra frente eu vou falar de uma parte que eu consegui encontrar, resgatar alguns fragmentos de uma entrevista que o DeForest Kelley, o McCoy, ele deu depois de gravar esse episódio, anos depois ele comentou sobre isso. Mas chegamos ao primeiro infectado, né? O Jean, ele deu o nome aí de seres ferais, né? Feras, né? Eles são meio agressivos, né?
E esse primeiro, Feral, o nome dele no roteiro, no primeiro roteiro, ele não vai ter nome no episódio. A gente só vai saber que ele é um cara que tá doente. Mas o nome dele no roteiro original era Floyd. E ele era uma criança. Só que ele, quando ele aparece, ele agarra o McCoy, joga ele no chão, começa a gritar, a maior doideira. Aí o Kirk e o Spock agarram ele, dá 3 socos nele, 3 socos, né? Buft, aí ele levanta, aí depois buft, aí ele levanta, aí no terceiro ele cai. Mano, que loucura, que apresentação inicial de episódio, né? E primeira diretriz que se dane, a gente cai logo no primeiro, no meio da vila, a gente não se preocupa com nada, né? É sobre isso. Sim, vamos lá. É porque se a gente se ater, assim, claro que a gente faz análise, mas se a gente for ater a todos os erros de comando que tem assim no começo, então é porque não tem como seguir a primeira diretriz ao pé da letra sempre. E não é isso, não é nem com a Enterprise do Kirk, isso vai ser com qualquer nave da Federação em qualquer série de jornadas. A primeira diretriz é uma lei básica, mas não necessariamente que ela vá poder ser seguida com sempre em todos os momentos, sabe? Pé da letra, Cada vez que você... verdade. ao pé da letra. Cada vez que você desce no planeta, você corre o risco de encontrar uma coisa que vai te quebrar em dois. Então, assim, eu só acho que aquilo que você argumentou sobre não ter, sobre os sensores da nave não identificarem os onlys é muito válido. Por que que eles não detectaram? Assim, a Enterprise já tinha sensor infraorbital. Porque se a Enterprise do Archer tinha, a do Kirk tem que ter muito melhor. Então, assim, não faz muito sentido. A não ser que os sensores estivessem calibrados para detectar a vida adulta, mas também não faria sentido. Mas mas também não faria sentido porque a Miri não é uma criança. É uma adolescente. Então, se eles estivessem calibrados, ela é uma adolescente. Então, assim, a gente pode calibrar os sensores para identificarem vida adulta, mas a Miri não é uma criança. Nem o amigo Floyd dela lá, também o companheiro dela. O Floyd também não. E se bem que o Floyd, aqui, os ferais, a gente não caracterizaria como crianças. Como eles estão modificados por um vírus, talvez eles fossem entendidos como vida animal. Mas não tem animais, né? Também, né? No planeta, né? Mas o McCoy mesmo vai citar que não tem animais nesse planeta. Mas talvez eles tenham realmente identificado, porém não tivessem se incomodado com tal coisa. Tem crianças, mas a gente não comenta nada, a gente desce e vê o que tá acontecendo. E fim de papo. A gente vai ter que descer de qualquer jeito, então ninguém respondeu nossas mensagens, então bora. Mas enfim, Bruno, alguma coisa a comentar aqui? Então, eles dão as 3 porradas no Floyd, né? Aí, assim, como se não tivesse doído, ele fala, não, calma, a gente vai te ajudar, né? Porque eles percebem que ele tá tendo um surto, um ataque, tipo um infarto, uma epilepsia, né? Ele começa a tremer todo. E quando o Kirk fala, não, a gente vai te ajudar, depois das 3 porradas na cara, não, a gente vai te ajudar. Ele começa a falar assim, o Floyd, mentiroso, berrar assim, e aí ele morre. Cara, muito estranho isso. Eu achei isso daí pra escolha da história legal. O cara morreu misteriosamente, entendeu? Na frente dele, segurando um triciclo. É muito tragédia isso, cara. Esse episódio vai terminar com uma moral bastante interessante. Mas enfim, vamos dando continuidade, né? Enquanto isso, eles estão analisando o território, eles vão em busca do sinal. Essa busca pelo sinal me lembra muito Alien, o Oitavo Passageiro, quando eles estão descendo na LV-426, que eles estão buscando o sinal dos engenheiros. Claro que a Alien veio anos depois, mas mesmo assim, não me surpreenderia se ele tivesse inspirado. Porque a Alien se inspirou em bastante coisa, então... Mas enfim. Enquanto eles estão buscando, eles encontram um sinal dentro de um laboratório, cheio de documentos, explicando algumas coisas do que aconteceu. E é lá que a gente vai conhecer a personagem que dá nome pro episódio, que é a Miri. A gente se encontra muito em pessoa, né? Então a gente comenta várias vezes alguns detalhes antes de chegar aqui e passar para vocês. Eles começam a ouvir vários barulhos, né? E isso vai acontecer no episódio, que são as crianças tentando distrair eles
de chegar em algum lugar, ou de atrapalhar eles mesmo, porque elas estão com medo e não sabem o que eles querem. E elas fazem aquele barulho irritante do nhê, né, 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 nhê, né, né, né. E aí eles vão correndo, né, atrás disso, né? E aí quando eles chegam, eles veem que as crianças fugiram. Só que aí eles têm um armário, né? E aí tá o Kirk, o guarda e o Spock. E eles estão com os phaser tipo 1, que é aquele pequenininho, né? Que não é aquele de pistola, né? E aí eles se ajeitam e aí eles abrem o armário com tudo e tá a Miri lá dentro. E ela fica desesperada quando vê eles assim, né? É uma reação traumática. Nossa, os caras estão apontando armas pra ela. E o mais ridículo, assim, de novo, que não, calma, nós somos seus amigos, nós viemos ajudar. Mano, você tá apontando uma arma pra pessoa e você fala que você vai ajudar? Aí o Jean citou a cena do Walking Dead, não, ou do Breaking Bad, não lembro agora. Que você falou que o Foi cara de The tá Walking Dead. apontando a arma. É, The Foi Walking Dead, de The no cara Walking tá Dead. apontando a arma, né? E fala, não, a gente não vai matar você. Aí o cara, pô, difícil acreditar, né? Você tá Foi. apontando a arma, Foi o né? E a Miri Rick ficou muito Darrow, assustada. primeira temporada. É. Foi o Rick Darrow, primeira temporada. O Rick faz a mesma coisa duas vezes. Ele nocauteia o Darrow, na segunda ele aponta uma arma pra cabeça dele e fala, nós não matamos os vivos. E o Darrow dá risada e fala, você falar isso duas vezes apontando uma arma pra minha cabeça. É Então, a Miri interessante. passou por isso, né? E aí a Ordenança Range já bateu nela, né? Um senso assim, meio materno, meio de querer proteger ela. Fala, não, calma, vem aqui. Ela senta ela, tenta acalmar ela, né? E aí a Miri, ela começa a soltar o primeiro ponto aqui, né? Dessa história que é interessante. Que ela fala, vocês são grandes, grandes não ajudam. O que você E a gente vai tem a entender me dizer por quê. sobre os grandes, né? Os grandes. E a gente vai entender logo em seguida o porquê que os grandes não ajudam, mas antes da gente chegar lá, vamos explicar um pouco sobre a atriz? Kim Darby. Essa daí eu Kim gostei Darby. muito da sua pesquisa sobre ela. Kim Darby. Vamos lá. Kim Darby nasceu em 8 de julho de 1947 em Los Angeles, Califórnia. Não que você precisasse saber disso, mas aqui nós somos uma fonte de conhecimento constante. O que tem de mais interessante sobre a vida posterior da Kim Darby é que os seus pais trabalhavam no show business e eles não tinham o tempo nem a alçada necessária para cuidar dela. De acordo com as minhas pesquisas, não necessariamente, você pode fazer a sua e encontrar outra resposta, isso aqui foi o que mais achei de próximo da infância da Kim Darby, é que ela foi cuidada por um cara chamado Jack Ruby. Jack Ruby era o dono de uma casa de shows, ele também era envolvido com esse lance de show business, de apresentar grandes estrelas, só que o Jack Ruby era um cara muito, muito agressivo. E ele era procurado pela polícia já, tanto por ter matado um guarda florestal com um tiro no peito, quando o cara mandou ele parar o carro. Só daí já vê como ele era gente boa, né? E ironias à parte. E o que o Jack Ruby também estava sendo investigado por tráfico, abuso e violência sexual. Se você não associou o nome à pessoa, Jack, e talvez você não faça isso se você não gosta de história, Jack Ruby foi o cara que matou Lee Harvey Oswald. O resto Eita eu deixo para vocês, coincidência. o resto eu deixo para vocês pesquisarem. Diz aí no É o cara que comentário, matou o então, de acordo com suas sniper do pesquisas. Kennedy. Exatamente. O, E eu fiz o essa universo pesquisa, engraçado. e eu fiz essa pesquisa no mesmo dia que tentaram matar um candidato à presidência dos Estados Unidos. Rapaz, que universo doido que a O gente vive, né? universo, ele não anda em linha reta. Ele Não, funciona em espiral. é. É Em isso aí. círculos, né? Exatamente. Mas a gente não Mas tá aqui nem para falar do Jack Mas Ruby, nem assim, do Lee vamos Harvey Oswald. pensar que a vida da Kim, né, da Kim Darby, então a infância dela pode ter tido várias situações assim, igual que a gente questiona da Ordenança Range, né? Porque, pô, que cara é esse pra cuidar da filha dos Darby, É, né? pelo que eu entendi, Complicado. ele a patrocinava. Ele colocava Hum, shows para ela, cuidava da agenda dela. Os pais não parecem que tiveram uma influência muito grande nessa parte da vida dela, nessa parte artística. Ele era o responsável.
E uma vez que a gente entende que ele era esse cara bem escroto, coitada, né? Realmente Pô, os grandes não coitada. ajudam. Exa- Na Grandes não vida ajudam. da Kim, os grandes não ajudaram mesmo. Caramba. E assim, ela não foi. E assim, embora ela tenha feito séries de sucesso, filmes de sucesso, depois de um tempo ela não teve umas participações muito mais relevantes em coisas assim que impulsionassem a carreira dela. A Kim Darby, ela teve 3 papéis no cinema que foram de relevância para ela, que foi o primeiro, na primeira versão, se não me engano, na primeira ou segunda versão de Bravura Indômita, que foi de Nossa. 1969. Depois teve uma outra participação em Minha Vida é um Desastre, isso eu não vi, de 1985. E aí depois ela fez uma participação em 95 em Halloween 6, A Última Vingança. Tido como um dos piores filmes da franquia Halloween. A participação dela, que eu achei mais interessante fora disso, foi em Arquivo X, onde ela Boa. participou da 7ª temporada de Arquivo X, num episódio duplo, em que finalmente revelam o que aconteceu com a irmã do agente Mulder. Ela participa da parte 1, ela faz uma mãe que também perdeu o filho dela, que também foi sequestrado. E ela não aparece muito, ela aparece em 3 cenas, mas ali já dava para ver que talvez tivesse da maquiagem, porque ela faz uma personagem numa penitenciária, mas se não foi a maquiagem, ela realmente já estava bem desgastada, ela estava bem cansada, ela estava mesmo com cara de quem não estava muito feliz. Não sei se ela, assim, não consigo dizer se ela é uma atriz boa ou não, porque os papéis dela, para mim, pelo menos dos filmes que eu vi dela, foram bem limitados. Porém, nesse episódio, eu acho que ela conseguiu entregar o papel que ela precisava e tá tudo ótimo. Deixando o passado da Kim Darby para trás, e focando no episódio, vamos dando continuidade. Enquanto o pessoal tá tentando acalmar a nossa amiga Miri, o Spock ele vai analisar a cidade. Porque se tem uma criança, tem outras. Então, ele vai com os 2 camisas vermelhas. Uma observação sobre esse encontro desses camisas vermelhas é que, assim, figuração é uma coisa importante. E eu percebi, talvez, que tem uma discrepância. Eu não sei como funciona hoje, mas naquela época, parecia que tinha uma discrepância muito grande entre o elenco recorrente e os próprios figurantes. Cara, não tiveram cuidado, assim, pelo menos eu não vou nem falar aqui que isso é culpa do diretor, mas eu acho que a produção de maquiagem não teve nenhuma preocupação com esses figurantes. Eles são, literalmente, qualquer ator figurante que você vai encontrar em qualquer filme genérico, de qualquer streamer ou de qualquer locadora, dependendo, coloque aqui a sua localidade. Porque são 2 caras completamente esquecíveis, que você nunca mais vai ver em jornadas. E eu achei isso interessante porque eles têm destaque no episódio. Podia ter pelo menos dado um trato na rapaziada, feito uma maquiagem, mas não. Só colocaram a camisa vermelha e vai, atua. Você viu que os caras não têm fala, né? Então, um desses tiozinhos que fez o Camisa Vermelha, ele meio que ele deve ter fácil uns 55 anos. Eu reparei nisso, né? Ele é calvão, né? Ele tem as entradas que nem eu, né? Nossa, só que ele tem o cabelinho todo assim, branco, mas ele é fortão, cara. Ele é alto e forte. Mas ele tem espaço de vez em quando. Ele me lembra muito Picard, naquele episódio que o Picard, eu não lembro o nome do episódio, mas que o Picard volta no tempo para reviver as ações dele e como ele teria sido se ele tivesse mudado as coisas, que aí ele se torna apenas um alferes. Eu acho que é o último episódio de Next Generation. Ele se torna apenas um alferes nas mãos do Worf, e aí ele tá calvo, tipo... Sim. Assim, não que... Bom, não sei, achei bem estranho ninguém ter dado uma ajeitadinha. Segurança, não é o Navy Seal, né? Não é o Navy Seal, né? Não. Não é o fuzileiro, não. Não, com certeza não. Achei bem estranho. Porteiro. É o porteiro, mano. Pegaram o porteiro da Desilu, velho. É o Severino. Ele é basicamente esse quebra-galho Severino. O cara, o marombeiro que ia fazer o camisa vermelha faltou, que deve ter pegado uma dengue, e chamaram o Severino pra cobrir o cara. Maluco, quer gravar um episódio de jornada? Chega aí. Quer ganhar uma grana?
Cara, eu quero, tem então uma vai. Só tem que segunda. correr. Sobre essas observações de produção, né? Desses personagens, assim, né? De segundo plano. Nessas minhas pesquisas da entrevista do The Forest, né? Que eu vou citar no final do vídeo, né? Continuem aí. Ele vai falar de um assunto que eu concordo plenamente. Nesse 12º episódio gravado, o orçamento estava começando a chegar já na metade. E assim, era o 12º de mais de 20. Cara, ele estava começando a apertar o freio assim, ó. Total, gente, não vamos gastar. E tem, ó, detalhe, segunda curiosidade desse episódio que eu vou citar. Essa cidade cenográfica, né? Ela foi uma cidade, se não me engano, é a cidade de Devon, mas enfim, ela foi usada, ela era da Desilu mesmo, né? E ela foi usada em mais 2 episódios. Eles só mudaram algumas coisas, né? Que ela vai aparecer também no Retorno dos Arcons, né? E ela vai aparecer também, a mesma rua, as mesmas casas vão aparecer também no Cidade à Beira da Eternidade, representando a cidade de Nova York em 1930. Então, assim, foi muita coisa reaproveitada. Eu já tinha comentado no episódio do Corby, né, que os móveis eram os mesmos. E, de novo, os móveis vão usar nesse episódio, né, alguns de madeira, mesas, bancadas. Então, é tudo uma questão de administração de custos, né? Quanto menos custo, melhor. E, querendo ou não, era uma coisa assim, um ambiente diferente, né? Produção levar câmera de filmagem, ambiente aberto, tem que torcer para não chover, tem que fazer sol, não pode ter muita nuvem. Então é muito caro isso e eles estavam literalmente rezando para dar tudo certo quando gravaram esse episódio. Então, vamos dando continuidade. Enquanto o Spock está analisando com os dois camisas vermelhas, as crianças tentam dar cabo dele, só que não conseguem, né? Porque o Spock não morreria Pedrada, assim. mano, eles tomam pedrada no Jogar... prédio, mano. Exatamente. E a gente pula então para a cena do interrogatório da Miri, porque o Kirk está tentando tirar informações da Miri sobre o que aconteceu naquele mundo e sobre onde estão os outros Onlys. Eles são chamados de Onlys no roteiro, que são os jovens, as crianças que sobreviveram ao apocalipse. Eu acho interessante essa cena do interrogatório, porque é o seguinte, uma vez que a gente entende que a Miri, ela até explica que, se não me engano, a Miri ou o Magro, ou ela explica ou o Magro chega à conclusão de que todos os adultos morreram por conta de alguma... explica que eles foram embora. Mas ela explica ela que acha que veio uma doença, né? É assim, ela fala isso. desse jeito. Deixa eu pegar aqui a referência que eu tô aqui com ela na tela. Porque o Magro, ela explica do jeito que ela entendeu e o Magro explica do jeito que seria no caso que aconteceu, que seria a pandemia. Deixa eu pôr aqui, que eu tô com a tela seria uma pandemia referente a esse vírus. Aqui, ela fala o seguinte. Ela fala que todos os grandes ficaram agressivos e doentes e alguns começaram a morrer e os outros foram embora e que isso foi no tempo de antes. Então, assim, faz muitos anos que eles não viam mais nenhum grande, mas ela não sabia que todos tinham morrido. Exatamente. E aqui eu achei interessante porque meio que estabelece que essas crianças, porque ela não é a única, que existem outras, que essas crianças, elas construíram toda uma sociedade baseada no fato de que elas são crianças, de que elas estão sozinhas. Até então, depois isso vai explicar que pelo menos o último adulto, de fato, morreu, já tem mais de 200 anos. Então, pensa que elas ficaram sozinhas durante mais de 200 anos, só brincando e se alimentando dos restos do que tinha no planeta. Cara, construir uma sociedade assim, eu achei interessante a ideia do fato de que elas sobreviveram até então brincando. Porque, em qualquer sentido prático, isso não faria muito sentido. Isso não faria muito sentido. O que eu entendo, então, a partir disso, é que, embora elas sejam todas crianças, sempre existiram crianças mais velhas. Tal qual a Miri. Sim. A Miri, ela era uma criança, mas a Miri, ela vai crescendo. Então, quem vai crescendo vai cuidando dos menores. Tal qual, antigamente, quando as famílias tinham muitos filhos,
E o mais velho sempre cuidava do mais novo e por vice-versa, quando as famílias geralmente tinham mais de 10 filhos. Então o que se entende é isso. Então que antes da Miri existiam outra criança e outra criança e outra criança. Vai ser explicado por que essas crianças elas sobrevivem tanto tempo. Mas eu achei a explicação do porquê que elas sobrevivem bastante confusa. Uhum. Assim, eu fiquei curioso de como elas sobreviveram tanto tempo sozinhas, né? Porque as crianças não produzem alimentos, né? Não produzem indústria, nem comércio, né? Então eles viraram literalmente uma sociedade de crianças coletoras, num ambiente pós-apocalíptico, sempre se movendo como nômades, em abrigos, e armazenando comida que não fosse deteriorável. Só que assim, cá entre nós, eu não conheço nenhum alimento enlatado ou em conserva que dure 300 anos. Então, para Nem mim, eu. isso é uma falha. Por mais É, que eles tenham agricultura e tudo, as crianças não têm esse conhecimento, entendeu? o Então, Spock não faz que sentido fala, mesmo. acho que é o Spock ou o Kirk que fala que a comida está acabando. Então, que se dá a É, entender que eles tinham realmente comida guardada. Por ser um mundo alienígena, a gente entende que talvez esse mecanismo de guardar comida seja diferente. Mas aí entra em contradição com o que o próprio roteiro manda, que o que é igual planeta é a uma cópia da Terra. Terra dos Então, anos ou o planeta é uma 60. cópia da Terra, exatamente, ou o planeta é uma cópia da Terra, ou ele não é uma cópia da Terra. O meio termo aqui não pode existir, porque o planeta foi estabelecido como sendo 100% igual à Terra. E eu acho que nem no mundo de jornadas na Terra tem alguma coisa que dure tanto tempo. Não existe energia no planeta. O planeta Não, está parado há 300 anos. não. Então, enfim. Ah, o que ele Nhe, nhe, tenta, nhe, nesse caso, nhe. né? Desculpa, não aguentei. O que ele tenta. Aqui a gente vai começar a entrar num ponto bem polêmico. Então, assim, vamos lá. Antes de entrarmos em ponto polêmico, lembrem-se sempre: não fomos nós que escrevemos esse episódio. Por É, favor, não agora é a começa a parte gente só. divertida do Agora começa vídeo. a parte divertida. Não é divertida, entre aspas, né? Essa parte difícil. É, tô Não é a sendo gente que irônico. escreveu o episódio. Então, maneira aí no que vocês vão culpar a gente, culpa o pessoal da Desilu, culpa o E não, Roddenberry. Não é isso não aqui, não é façam responsabilidade nossa. anacronismo, né? Isso é um roteiro de Exatamente. pessoas que viveram em 1966, tá? O machismo era imperante, né? A cultura norte-americana era um pouco diferente do que é hoje, né? Então, por favor, né? Vamos lá. O que tenta ganhar a confiança da Miri? E aqui eu já chego falando que eu e o Brunão discordamos a princípio de como desse tratamento, porque para mim isso aqui foi do jeito mais errado possível. Seu nome é muito bonito, você é uma menina linda. Nossa, cara. Meu, meu amigo, velho, na moral, que, assim, tudo bem, depois a gente vai descobrir que a Péssimo Miri ela é primeiro ela é contato. uma pessoa de 300 anos. Mas, cara, isso aqui é o Mesmo primeiro assim, contato, bicho. Isso aqui, não, tudo bem, depois a gente vai descobrir que ela é uma mulher já adulta, enfim. Mas isso aqui é o primeiro contato, maluco. Você chega no alienígena no primeiro contato, segurando na ah, que cintura, nome erguendo o lindo queixinho. você Que tem. nome lindo você tem. Porra, que sacanagem. Eu tento defender o cara, mano, mas não tem um episódio. E isso Mais uma aqui pra mim foi. contradição. Mais uma contradição. Se ela é tão humana quanto a gente, tá mais errado ainda, Exatamente. né? Vamos lá, gente. Eu falo, É difícil eu pego ter muito pesado com o palavras Kirk. sobre isso. Eu pego muito pesado com o Kirk, eu sei. Eu expliquei há muitos vídeos atrás que eu faço, se você me falar isso, eu faço uma diferenciação entre o que é roteiro e entre o que é entre o roteiro escrito, entre a produção e entre a narrativa. Na Sim. parte aqui a gente na parte da narrativa é uma coisa, na parte da produção é outra. Nesse caso, a gente chegou num caso peculiar em que os dois estão errados, em que nenhum dos dois está certo. Cara, vamos olhar pelo lado da narrativa. O Kirk como personagem. Isso aqui casa com uma coisa que eu estava falando com o Bruno essa semana. Que a gente está perdendo a Ordenança Range e eu argumentei muito sobre como o personagem dela é tratada como um artífice sexual para os episódios. Em breve a Ordenança Range não vai mais aparecer.
E aí meus olhos vão se voltar para eu argumentar com vocês sobre o fato de que o Kirk, todo episódio, tem que ter uma mulher interessada nele. E não tô falando assim no sentido de que ele cria um par romântico, não. Todo episódio tem que ter uma mocinha que caia Ele é nos o encantos do garanhão Kirk. das E, estrelas. e mesmo entre uma série dos anos 60, isso que já tá começando a dar no saco. Porque, cara, chega, é assim, pra mim isso aqui é o mais bizarro. Porque mesmo que ela tenha 300 anos, ele não sabe disso. Pra ele, ela é uma pessoa de 14. Não. Sabe? Tudo errado. E não é Mas como se a assim, ó, gente Jean, estivesse falando. observação. Só desculpa te cortar, mas é que eu tenho que te falar disso. Você já leu o Herman Hesse e o Herman Melville, no caso, que é o escritor lá do Moby Dick? Sim. Inclusive, eu tô com o livro Você aqui. lembra Você lembra da citação do. Aí, ó, nossa. Você lembra da citação do garoto falando que é um amor em cada porto? Então, tem essa citação, era coisa dos navegadores, né? Que você tinha uma vida tanto longe no mar, né? Igual o Kirk tem uma vida tão longe no espaço, que não dá para ele ter um relacionamento duradouro. Então, ele tem um relacionamento em cada porto que ele para, igual um navegador também. Então, eu Mas o acho que que. essa era para ser a intenção, só que foi a dose Mas foi aí tão que tá o alta que ficou problema. estranho, né? Mas aí que tá o problema. O Kirk não é um caminhoneiro. Nem um pirata. Nem um pirata. Ele é o capitão da nau capitania da frota estelar. É o Sabe? representante da Ele é o federação, né? representante. Beleza. Vamos imaginar então que tudo se resolvesse. Que, de fato, todas as coisas aqui dessem certo. Ele encantou a Miri. Ele não sabe quem é essa pessoa. Lógico. Ele não sabe nada dela. Ele não sabe nada. Sabe? É esse tipo de atitude que coloca a própria tripulação dele em perigo. E colocou a tripulação dele em Verdade. perigo No em planeta. todos os episódios que eu critiquei ele. E aqui, cara, assim, esquece o fato de que a tripulação poderia ficar em perigo. Pensa só no argumento de que ele é um homem adulto de quase 40 anos que está usando de sedução com uma criança. E assim, não precisava o Kirk ter feito isso. A narrativa muito bem poderia ter colocado a Randy como personagem para fazer uma amizade com ela, que eu acho que seria uma É. coisa muito mais sincera e No bonita do começo que era colocar o Kirk. isso, né? Então, eu acho que seria uma coisa muito mais sincera e bonita do que fazer, tipo, um homem adulto, cabeludo, dando em cima de uma criança, tipo, seduzindo uma criança para conseguir obter uma informação. Não como se precisasse dessa informação. De novo, eles estão na Enterprise. Enterprise tem sensor. Se ele quiser, ele manda um bip lá para cima e os caras falam de estar maior concentração de seres vivos do planeta. Acabou. Fim de papo. Jogo encerrado. É. Jogo Aí, encerrado. Mesmo e, por uma narrativa dos anos 60, isso aqui tá muito estranho, cara. E piora, e piora, e piora, e piora. verdade. Enfim, vamos continuar. Bom, Então, o Spock, os eles camisas. mudam, né? Eles mudam, né, a situação, né? Depois que o Spock volta, né, das pedradas, ele dá o relatório pro Kirk, né? E ele fala, ó, eles são igual animais, eu encontrei outras crianças, né? Não muitas, mas elas estão todas concentradas numa única construção. E elas agem de forma selvagem, né? E perigosa, né? Então, assim, ele fala, ó, a gente achou, tem sobreviventes ainda, são alguns, mas eles são perigosos, né? E aí o E McCoy, ele avisa da questão de que ali não tem nenhum alimento mais em abundância, né? Não tem agricultura, não tem pecuária, não tem animais, não tem cachorro, não tem boi, não tem vaca. Então eles estão numa situação perigosa. E, e a gente entra também na questão de novo, né? Que o Kirk ele vai começar a conversar mais com a Miri, né? E aí ele vai descobrir que ele está infectado. exatamente. No caso, tal qual o Bruno falou, todos os animais e adultos morreram. E que nem eu disse lá atrás, esse vírus ele lembra um pouco uma praga zumbi, ou uma variante de praga zumbi que a gente vê em filmes como Extermínio ou Guerra Mundial Z.
Assim, eles não são zumbis ao pé da letra, porque eles não vão viver para sempre até alguém atirar na cabeça deles. Porém, eles se tornam agressivos e violentos até o momento em que o corpo deles para de funcionar. Eles não são imortais, mas eles são passíveis de infecção mesmo assim. Partindo desse princípio, o, o que continua naquela de lançar a conversinha fiada numa criança, que, meu Eu Deus do gosto céu, velho. de você, que eu também gosto Nossa, de você, mi. Cara, que estranho, mano. Muito que esquisito. errado, Nessa hora eu que falei, é o errado. Kirk mesmo. Não é o Clone lá do teletransporte que ficou Cara, eu mesmo, acho não, de... que o clone subiu em algum momento do episódio passado que a gente comentou lá do É que o laboratório Clone do tinha cientista doidão voltado, cara. e não voltou. Porque, cara, e assim, não é como se não desse pra fazer de outra forma, porque dá. De novo, eu tenho a impressão que às vezes o roteiro ele trabalha em prol de amaciar o ego do Shatner. Coisa que a gente já sabe que o Shatner tinha um ego bem inflado. Às vezes eu tenho a impressão que o roteiro trabalha em prol de fazer o Shatner ser uma estrela. Porque, assim, tudo bem que o Shatner era a estrela da época, ele era a estrela do episódio, mas não é possível que na mesa de roteirista não tinha um cabra que virou e falou: cara, isso aqui não dá, isso aqui não tá bom, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Sabe o que me passa a impressão? Alguém com certeza deve ter falado isso, e um dos executivos da Desilu falou: isso é pra criança, coloca assim mesmo, ninguém vai ligar pra isso, sem Você saber acertou. sem saber que lá no Tenho futuro, informação. dois nerds estariam fazendo vídeo num canal de internet chamado YouTube e que eles iam destrinchar isso aqui. Ó, você acertou e tem um detalhe. Agora eu vou usar a própria fonte, que é o Shatner. Né? Eu já usei ela em alguns momentos com o meu querido livro do Shatner, do Memories of Star Trek. E ele mesmo admitiu, né, no livro que em alguns momentos da primeira temporada, né, os atores eles recebiam cartas dos fãs, né? Logo nos 3 primeiros episódios de Jornada, ela já impactou muita gente. A produção da Desilu recebia muita carta para os atores. E assim, quem recebeu mais cartas? Adivinha? Quem? Shatner. Não. Esse foi o Não? problema. Não. Foi o Nimoy. Quem? O Eu tinha Spock certeza. foi o personagem mais interessante para o público de 66 de Jornada primeira temporada. E assim, nos primeiros 3 episódios, você já tem 1000 e tantas cartas para o Nimoy e assim, meia dúzia para o Shatner. Cara, e o Shatner tinha um ego, ele mesmo admite no livro dele, que ele, na época, ele tinha um ego muito maior, né? E que ele sabe que isso trouxe algumas coisas que atrapalharam para ele, né? E ele questionou o Roddenberry, né, e os roteiristas na mesa de criação, lá dos 10 primeiros episódios. Ele falou: gente, a estrela sou eu que vou ser o capitão. Vocês têm que dar foco em mim. E o Roddenberry endossou. Entendeu? Então isso aí que você está falando tem toda a realidade, é toda a realidade mesmo. Essas cenas em que a gente vê o Kirk se dando bem, tem dedo do Shatner, tem dedo do Roddenberry e tem endosso dos roteiristas, sim. Não que eu E não assim, goste do personagem Kirk. Todo mundo sabe que eu adoro o Kirk, ele é um personagem inspirador pra mim. Mas eu sei dos defeitos dele e do ator que o representou, né? O Shatner mesmo admitiu isso anos depois. e Leiam esse livro, é assim, legal. e, e assim, esse tipo de coisa para mim diminui muito o começo assim da franquia Jornadas, porque coloca todo o peso em cima do Shatner e às vezes descanteia personagens que são muito interessantes e que eu queria saber muito mais. Poxa vida, queria saber muito mais da Uhura, queria saber muito mais da Randy, queria saber Do muito mais Sulo, do Magro, né? do Sulo. Cadê o Scott? Que até agora ele não voltou. A gente não fala dele, mas ele sumiu. Cadê o Scott? Ele desapareceu. Ele desapareceu. É. Vai fazer fácil uns 5 episódios que a gente fala que ele não dá as caras. Que ele não Cortaram dá as caras. alguns pedaços e ele não apareceu. E aí e assim, tudo bem, o que é o personagem, assim, entre aspas, o personagem principal, mas que pra mim o personagem principal é Enterprise, mas entre aspas, cara, sei lá. Acho que Vai evoluindo, né? Vai evoluindo. Vai ter tem momentos de minhas dúvidas. ascensão e momentos de queda, né?
esse é um momento que eu, particularmente, eu deletaria essa cena do episódio. De, eu Não, gosto de você, seu nome é bonito, eu cara, deletaria. ele pega, Deletaria. assim, ele pega no queixinho. Ele pega no queixinho. Não É, existe uma coisa nossa, pra. isso aí foi Não zoado. existe. Não existe uma coisa pra mim que seja mais cafona e ofensiva num roteiro do que um personagem você tentar seduzir alguém pegando no queixo. Pra É mim, o isso é uma afronta aos toque, né? limites Um de toque espaço. íntimo, né? Pra mim, isso é uma afronta aos limites de espaço. Eu não Aí dá gosto disso aquele nem na vida sorriso, pessoal. olhar 43, né? Nossa, que palhaçada. Mas tudo bem. Vamos lá pro ato 2, tá começando, tal qual a É, a gente gente tá mencionou, no o que, que ato ele foi 2, né? infectado, o que, que ele Então, foi como eles vêm. infectado. Sim, e agora eles estão numa corrida contra o tempo. Porque assim, na hora que a Miri vê, nossa, ela grita, cara, ela grita de horror. Ela grita de horror. Meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer. E aí já corta, né? Que a Miri, o diário de bordo do capitão, falando que a Miri levou eles para o centro de pesquisa que tinha da cidade, onde os grandes estavam estudando sobre essa doença. Porque enquanto eles viviam, eles tentaram achar cura e não deu tempo. Entendeu? A coisa era muito rápida, né? E eles não tinham tecnologia e ciência suficiente para se salvar. E aí ela falou: vou levar vocês, e aí vocês tentam, né? Porque senão vai dar ruim. Chegando lá, eles começam a achar vários registros, né, e equipamentos antigos, né, que são equiparáveis ao século XX da Terra, né? E eles encontram o prolongamento da vida, né? Um projeto criado pelos Onlys, feito com a intenção de modificar algumas estruturas das nossas células para prolongar a nossa existência. Só que deu tudo errado. E aí criou essa doença. Mandou o planeta pro vinagre. Exato. Assim, o que eu entendo desse projeto é que, assim, vou ser bem sincero, eu não achei tão fácil entender o que aconteceu, porque eu acho que o próprio roteiro se engasgou. Eles não explicam muito bem por que, que essas crianças elas pararam de crescer. Pelo menos se você entendeu de alguma forma, explica aí nos comentários. Mas, a princípio, eles não explicam muito bem por que, que essas crianças pararam de crescer. O que eu entendi daqui foi que foram feitos experimentos de prolongamento de vida com as crianças e o retardo isso foi o que eu entendi. Que o retardo no envelhecimento das crianças impediu elas de morrerem pelo vírus. Então, eles estavam fazendo um Não. teste para prolongamento de vida, para aumentar a vida. Durante os testes, eles criaram o vírus, só que esse vírus ele não matou as crianças imediatamente, porque elas já tinham tido a vida delas prolongada. Então, por exemplo, essas crianças estão envelhecendo mais devagar, mas não significa que elas tenham parado de envelhecer. Elas vão envelhecer devagar. Quando elas chegam na idade da adolescência para a fase adulta, tal qual aconteceu com os dois ferais que a gente vai ver, elas contraem o vírus e morrem. Mas enquanto você for criança, você não vai morrer, você vai ficar isento do vírus. Todos Não os é outros isso. adultos, todos os outros adultos, eles morreram porque eles já tinham passado da fase da puberdade. Então o vírus agiu Uhum. neles com muito mais rapidez. Eles não poderiam voltar a ser criança. Mas as crianças tiveram o tempo de vida delas esticado por causa do projeto. E depois elas iriam morrer de qualquer forma. Isso, pelo menos, foi o que eu entendi desse projeto. Porque, assim, sendo bem honesto, essa parte do roteiro é uma confusão. E eu acho que nem os roteiristas entenderam exatamente o que eles queriam fazer. Eu entendi. Eu consegui entender. O que acontece? Eles tentaram criar, né, uma série de vírus, né, que modificariam algumas condições dentro das nossas células. Né? O que faz a gente envelhecer? Agora vai uma parte aí de ciência, do meu lado nerd, né? Não do meu lado que eu não tenho essa formação científica, não sou biólogo, não sou médico. Porém, eu sou curioso. Né? O principal motivo do envelhecimento humano, Jean, ele está ligado a uma organela que tem em todas as células do nosso corpo, de qualquer tecido até o cabelo. Chama-se mitocôndria. A mitocôndria ela transforma o oxigênio que entra dentro das células em energia para a célula. Só que o oxigênio em excesso, ele enferruja a mitocôndria e ela para de funcionar direito. E isso acontece num prazo de 100, 80 anos de vida, segundo os nossos estudos, né? Por isso que nós envelhecemos nessa idade, porque as mitocôndrias já estão velhas, cansadas.
E aí a gente perde oxigênio, perde energia, os tecidos estragam e a gente morre por falência de órgãos. Então o que eles fizeram foram criar uma série de vírus, né, que iriam dar uma recarregada nas mitocôndrias, dar uma limpada nelas e fazer a pessoa não deteriorar mais. Só que o que acontece, né? Essa parte mitocondrial, ela está muito ligada a questões de hormônios e de outras coisas num ser vivo, né? Independente da espécie. E pelo visto, o cara que escreveu o roteiro, ele deu uma boa pesquisada até certo ponto, que a gente tem uma quantidade de hormônios que é dentro do nosso sangue, das nossas células, que é alterada. Então o vírus, ele funcionaria, só que eles calcularam errado a questão da puberdade. Então ele funcionou para quem era criança, tanto que a gente vai descobrir que a Miri, o Jan e todas as outras crianças, elas têm mais de 300 anos de idade. Então o vírus funcionou para eles. Só que quando eles atingem a puberdade, as glândulas mudam, né? A gente tem mais hormônio, né? Na tireoide, pâncreas, enfim, né? Aí o vírus, ao invés de fazer bem, ele acelera a um ponto limite e a pessoa se deteriora totalmente. Entendeu? Então foi essa a intenção. Então eles criaram uma coisa que funcionava para um tipo de situação do corpo humano, mas ele não se adaptava quando o corpo se transformava em um ser adulto completo. Então foi isso que aconteceu. É isso. Bom, enquanto é isso, então, no caso, vamos pular para a parte do. A Enterprise está mandando, eles estão fazendo pesquisa. A Eles pedem. Enterprise está mandando de volta. Eles estão usando a Enterprise para conseguir fazer pesquisas, para ver se eles acham uma cura para esse vírus. E o Kirk está tratando a Miri como se ela fosse uma alferes. Tá mandando, deu um pano Limpa para a ela para limpar a mesa. mesa. Mas assim, a princípio eu achei isso aqui uma babaquice. Mas aí depois eu parei para pensar. Eu com os meus sobrinhos, eu faria a mesma coisa. Se eu tivesse que Eu manter eles também. ocupados, dando um pano com Tem... alvejante, vai, limpa a mesa aí para mim. Sabe o que eu percebi? Todos os momentos que o Kirk manda a Miri se afastar é porque ele quer saber da doença. E ele não quer estragar a pouca infância que ainda resta dela, a inocência. Eu acho que assim, porque assim, ó, o que Ah, meu acontece? Deus. Quando ele afasta ela da primeira vez, eles falam dos adultos que morreu e que eles vão morrer. Da segunda vez, ele fala das horas que resta para eles. Mano, é uma merda, entendeu? Então assim, da minha visão, é que ele quis afastar, poupar ela dessas informações. Ah, vai ali, faz isso aqui pra nós, tá tudo bem. Mas não tá, tá tudo uma droga. Eles estão pra morrer. Então, enquanto a Miri tá lá limpando a mesa, eles acabam descobrindo a idade das crianças. E aí que eles comentam que essas crianças, elas são crianças muito velhas, elas estão envelhecendo muito devagar, mas quando elas chegam à É. puberdade, elas contraem o vírus e adoecem, enlouquecem e morrem. No caso, então, as crianças, elas conhecem o território. Eles precisam, como aparentemente o sensor da Enterprise está quebrado, eles não passaram no mecânico antes de ir pro Pois planeta, é. eles precisam da Miri para poder encontrar as outras crianças. Ah, cara, sei lá, eu acho que eu vou desistir Teve do uma Kiko, frase porque. legal. Teve uma frase legal nessa parte. Foi desistir disso aqui. O episódio força a barra, eu sei. Mas assim, teve uma parte que eu achei legal da Janice. Ela falou: Nossa, já pensou uma infância eterna de brincadeiras? Aí o Kirk ele deu uma frase legal na sequência. É bom você reavaliar mesmo, porque isso não pode ser tão bonito assim, né? Já pensou? As Então, crianças, elas não têm senso de certo e errado direito. Às vezes elas podem ser cruéis, elas podem ser sem limites e não vai ter ninguém para guiar elas. Então isso é uma coisa assustadora, né? Um mundo assim, de zumbis infectados e crianças velhas, né? Mano, é abandonados. muita loucura. É assustador. Tem uma pegada meio aterrorizante nisso. Esse episódio ele tem umas coisas mais pro final, ele tem uns insights bem, bem filme de terror, assim, que a gente vai chegar lá. Sim. Mas é que
Bom, vou desistir do que é isso. Ele leva a Miri para ajudar ele a encontrar. Ah, cara, assim, desculpa, não sei. Talvez melhore lá pra frente, mas por enquanto. Já é o segundo episódio seguido que a gente pega o Kip fazendo uma coisa que é moralmente errada e a gente, pelo visto, os roteiristas da Disney Blue achavam que podia passar pano pra ele só porque o Shatner tinha um físico bonitinho ou sei lá o quê. Porque, meu, não faz sentido pra mim, sabe? Nem como um roteiro. A gente tem filmes muito mais antigos que isso aqui, que já tratavam de temas muito mais sérios, com mais tranquilidade, sabe? A gente tem Sabe o que eu acho desenhos. legal? A gente Sabe o que eu tem acho desenhos legal? mais antigos que isso aqui que eram muito mais evoluídos É que esse que tipo de isso diálogo. diz muito o nível de entendimento da vida e da moral e dessas questões daquela época, entendeu? Quando a gente vê esses tipos de história, como elas eram montadas e contadas, é que a gente passa a conhecer realmente como era a mente desses criadores de jornada. Hoje em dia a gente detalha eles como pessoas maravilhosas, mas eles têm esses defeitos aí que vocês estão assistindo conosco. Enfim. Então, o que ele tá usando a Miri para achar as outras crianças? Ele tá dando, só que ele não falou isso para ela. Então ele só convidou ela para dar uma volta no jardim entre aspas, né? Nossa, Na Janice cidade. com ciúmes. Ah, da coceira. Mas ó, vou ser bem honesto com vocês. Eu achei que ia ser pior. Pelo que eu me lembrava desse episódio, o lance da Janice ter ciúmes, pra mim, era mais escancarado. Aqui eu vi que talvez eu tenha pesado muito a mão nesse argumento. Não achei que ela ficou com tanto ciúmes. Ela ficou desconfortável, mas até eu também ficaria. Mas até eu também ficaria. Mas é o Então, mas eu Spock não te acho que lembrou, foi você ciúmes, acho que foi esqueceu que ela tem desconforto. 300 anos? Então, enfim. Enquanto o Kirk leva a Miri para dar uma voltinha, aparecem os outros Omnis, as Sim. crianças. E aí aparecem dois Omnis que eu achei muito interessantes. O primeiro é o Jan, que. Nossa, que moleque feio, mano. Assim, eu não sou bonito, mas Imagina se o ele Jan, fosse o Charlie. senhor amado. É que acharam mais Olha, feio que ele. meu Deus, cara. Assim, eu de verdade, assim, você pode falar o que você quiser. Eu não sou bonito, mas esse moleque. Assim, inclusive, eu Michael tive J. até. Pollard, coitado. Nossa, cara. Inclusive, eu tive até uma certa dúvida sobre se ele era de fato uma criança ou se ele tinha algum problema de crescimento, se ele tinha alguma deformidade. Porque, meu senhor, de onde tiraram esse menino? Tadinho, cara. Tadinho, É que na verdade eles tadinho. fizeram ele parecer esculhambado porque eles estão há 300 anos sem ninguém, né? E outro que aparece é um que. Eu nem lembro se mencionaram o nome dele, mas eu apelidei ele de Taça da Champions. Como? Eu não lembro. É um que aparece em cima da mesa que fala que é professor. Eu apelidei ele de Taça da Ah, eu tenho um Champions. comentário. Nossa, Taça da Champions. Eu tenho um comentário sobre Taça da Champions para vocês. Sabe quem é ele? Bom, todas as crianças que aparecem nesse episódio, com exceção da Kim Darby e do Michael de Pollard, são filhos dos atores de Jornada ou da produção de Jornada. E o Taça da Champions aí, que os Jansen arrumam uns apelidos maravilhosos, né? O Ruivinho, né? O Ruivinho Magrelo, né? Do professor, né? Estudem, estudem, estudem. Ele é o filho do diretor. Ele é o Steven Mankiewicz, né? Ele não fez Agora carreira. explica por que ele tava lá. Agora tá tudo Sim, ele é o explicado por que filho o do moleque tava lá. diretor. Por Né? que Ele é o filho que do ele teve tanto diretor. tempo de tela? E vai ter uma menininha que o Kirk vai carregar no colo que, pô, que legal, né? A filha do William Shatner, né? Isso eu achei divertido, tipo, levar as crianças pro set de filmagem. Sim, E isso aí aí eu tem achei mais legal. duas que eu achei legal também, que é a menininha chorona, né? A loirinha chorona, né? Também tem uma outra, né? E a mais velha, que vai ser a Louise, que elas são as filhas da Grace Lee Whitney, que são as filhas da Rain. Olha só. E isso aí É, eu achei então, assim, bacana. Eu acho que eu achei uma coisa as interessante, porque crianças assim, eles devem não ter se tinham muita divertido muito. criança para contratar e tal. Ah, leva as crianças, bota eles aí, se diverte, aproveita o espaço. E Eu o acho Forrest que. Kelly, ele falou
que foi muito divertido gravar esse episódio também por conta dessa oportunidade de levar as crianças. Eu acho que as crianças devem ter se divertido muito gravando isso Sim, daqui. Deve ter sido sim. muito legal para eles. Assim. E aí, uma coisa bem legal que eu achei do episódio foi essa inclusão dessa criançada. Porque apesar de ele ser um episódio tenso, nas gravações eles devem ter se divertido horrores. Sim. Eu não tenho fotos aqui sobre esse episódio, mas o set de filmagem de Jornada, ele sempre foi taxado de engraçado e cômico, né? Tanto que nos livros que a gente tem, a gente vê várias cenas deles rindo dos erros de gravação. Enfim, enquanto o Kirk tá andando lá, tá andando pela rua, o Jan e as outras crianças observam e o Jan fica incomodado com o fato de que a Miri tá com os grandes, né? E isso parece Ele não ser um grande tabu. entende. Lembrando, ele não entende. Lembrando que lá atrás, lá no passado dos Onlys, provavelmente eles foram feitos de experiência pelos adultos por aquele projeto de prolongamento de vida Com ou para outro certeza. projeto. Então isso explica muito por que eles não confiam nos adultos. Além de que toda vez que alguém vira adulto, a pessoa se transforma num monstro e começa a querer atacar todo mundo. Enfim. Eu ia citar um detalhe que me lembrou muito uma série famosíssima da Netflix quanto aos Onlys. Stranger Things. A Eleven, a 11, é uma criança que se ela tivesse na situação dos Onlys, ela também não ia confiar nos adultos. Então me lembrou muito Stranger Things nessa parte do MK Ultra, dos projetos com crianças assim, né? E, mano, para pra pensar, a infância deles, tudo bem, foi estendida, mas ao mesmo tempo ela foi morta, porque não tem adulto. Então eles têm que sobreviver. Assim, que infância linda de brincadeira é essa? Não é não. Entendeu? Tem que coletar, tem que se proteger das coisas, é complicado, entendeu? E eles são super unidos, mas assim, eles são uma espécie de governo, né? Eles são uma comunidade pequena, né? Acredito eu que não sobrou muitos. E eles têm rituais e brincadeiras, né? Eles Todo são uma momento é uma sociedade formada brincadeira. por crianças. Eu achei isso assim curioso, né? Se fosse, como é que seria? Né? Uma bagunça, com Não, certeza, uma uma anarquia. bagunça. Tá ali, a resposta tá ali no episódio. É. E aí a Miri, ela leva o Kirk para onde estão as crianças. Só que logo que eles chegam lá, eles são atacados por outro feral, que é a Luiz. E na ânsia de se defender, o Kirk dá um tiro de phaser no modo tonteio e mesmo assim ele mata ela. Mano. E todas as crianças se pirulitam, vão embora e deixam eles sozinhos. Eles correm e fogem, né? E assim, meu, o que eu achei esquisito aqui, essa parte não me convenceu, não foi crível, como você disse. Ele se defendeu do ataque dela, né? Ela tava tentando morder o pescoço dele, né? E ela tava bem selvagem e agressiva, né? Ele derruba ela e tonteia ela. Só que ela morre. Tá, o Kirk não quis matar ela, mas ele matou, né? E aí a Miri, ela chora, e ao invés dela chorar sozinha, não, o cara matou a melhor amiga dela por acidente, mas é o cara que matou e ela abraça ele. Cara, não faz sentido. Não Na verdade, faz sentido. vamos lá. Vamos lá. O que me passa a impressão é que, na verdade, eu não vou nem culpá-la pelo Não, fato dela ter abraçado ele. Porque, querendo ou não, a Miri ela é uma das crianças mais velhas que tem ali. Algumas das crianças que tem no grupo dos Onlys são crianças bem pequenas que provavelmente há 300 anos eram só bebês. é ela que criou todos eles. Então ela criou todas aquelas crianças. Ela é uma mãe. A Miri, mesmo tendo 13 anos, ela é o adulto, metaforicamente, ela é o adulto da situação. Então, ela já deve ter visto muitos outros morrerem por conta da doença. Então, ela meio que já. Eu entendo que ela meio que já esperava. Eu entendo que ela meio que já esperava que isso fosse acontecer. Às vezes ela só tá tão de tão. tempo. Era questão de tempo, sabe? Tipo, não tem por que chorar o leite que derramou porque você esqueceu de desligar o fogo. Só vai e abraça o Kirk quando o seu leite derramar. Né? Nossa, a frase ficou estranha, mas é isso. Mas é isso mesmo. É isso Só vai mesmo, e segue né? em frente. Não tem.
Eu É até triste. consideraria estranho se fosse uma coisa recente para personagem, mas não é. Então, pra mim, tá tudo certo. Tipo, ela, querendo ou não, ela ainda é uma criança. Ela precisa ainda de afeto. Acho que não só como criança, qualquer pessoa precisaria. Ela tá 300 anos praticamente sozinha, então, enfim. Aí começam os ânimos a ficar mais tensos, né? É. Porque agora a gente vai ter, né, que o McCoy ele tá infectado, a Janice está infectada, o Spock está infectado, mas ele é o único sem sintomas. E aí o McCoy de novo, né, aquela parada da pegada do sangue verde. Ele sempre vai zoar o sangue verde. É que eu acho que esses bichinhos malditos não gostam do seu sangue verde, né? Você tem o sangue ruim. E aí, depois dessa piada, o Spock ele começa a falar: tá vendo, doutor? Você tem aqui uma coleção de antiguidades, tudo. E aí o McCoy ele já fica nervoso e fala: poxa, Spock, a gente tem aqui não sabe nem quantas horas. E aí o Kirk chega, né? E ele começa a questionar eles da questão do tempo. Quanto tempo a gente tem, né? E a coisa começa a ficar com um ânimo assim acelerado. E o McCoy ele fala o seguinte: pô, uma semana atrás, aí eu peguei esse detalhe, eu até falei com o Jean disso. Cara, quanto tempo eles ficaram no planeta? O Jean, ele quando assistiu, ele pensou que ele estava há poucos dias, mas não, eles ficaram mais de uma semana no meio do episódio e 2 semanas no final do episódio. Eu tinha É muito entendido tempo. que esses caras estavam no planeta há 11 dias. Não, eles ficaram 15. Eles ficaram 15. 15 dias no planeta eles ficaram. Imagina O a fato deles tensão estarem disso. aqui, A o fato deles roupa estarem, rasga, é sujo. Que o nojo. fato deles estarem há 15 dias, que nojo. O fato deles estarem há 15 dias no planeta gera outro problema narrativo. Se eles estão há 15 dias no planeta, eles já poderiam ter terminado de fazer esse composto. Vamos lá. Quando o Kirk volta com eles, a gente tem um vislumbre dos Onlys, e os Onlys, o Jan comenta que não pode deixar que os adultos se comuniquem com a nave que tá em órbita. O Jan, ele dá a entender que ele sabia o que era uma nave. Ninguém nunca explicou para ele. O que É. leva a entender... E aí já está o primeiro problema de roteiro. Outro problema de roteiro. Se foi especificado que esse planeta é uma cópia da Terra do século XX, então ele não deveria saber o que é uma nave. Ah, mais ou menos, Muito gente. mais uma nave espacial. Primeira ficção espacial que fala de naves espaciais é do século XIX, do Júlio Verne. Mas ele não tinha como saber o que esses caras eram. Ele não tinha como saber que A tinha uma nave lá tecnologia em dos cima. anos 60 já tinha lançado satélites espaciais. Mas ele Só não uma era dos anos escola. 60, ele era dos anos 20. Não, eles falam anos 60. Eles falam anos 20. É anos 20. 60. Aqui, tem certeza? Depois a gente vai deixar Tenho, tá do aqui, ó. lado. Toda, Eu toda vou deixar aqui do construção, lado. Eu vou deixar no toda card construção 60. dá a entender que eles são do século 20. Você quer Então, o ver Jan que eu explicar. mostro aqui, ó? Vou pôr pra Então, vocês, já. o Jan dizer que sabe o que é uma nave espacial não é muito crível. Pausa, corte. 60. É que tá no contrário. É, mas é 60, meu amigo. Ah, ok, assistente. Mesmo assim, isso não muda o fato de que não faz sentido o Jan saber o que eles têm uma nave espacial. Foi uma forçada, né? Mas eu acho que dá pra engolir. Dá pra engolir. Mas Essa tudo bem. cara é ótimo. 60. Enfim, Mas o que então, que ele né? está Agora eles têm usando uma corrida, né? Uma corrida é, para achar como é o vírus e como curar dele, né? e o que enquanto isso está usando a Miri para ficar apontando lápis na parede. Então ela Então. fica lá com um apontador antigo na parede. Enquanto isso, a molecada consegue roubar os comunicadores deles. Até então, os comunicadores ainda não eram na insígnia. Lá na frente a gente vai ver que o comunicador da federação se torna parte da sua insígnia da frota. Você só bate no peito para falar. Então eles não teriam como perder assim.
porém ainda é a caixinha. Então, o Jan meio que É o distrai celular, é o todos eles. smartphone. É um smartphone. Então, o Jan só desce até lá para pegar os comunicadores e é isso. Observação. Um momento antes do Jan pegar os comunicadores, o Spock ele tá usando o computador biomédico mais o comunicador para confirmar os cálculos dele de quanto tempo de vida eles têm, né? Pela progressão da doença ele estimou e aí ele fala para o Kirk, para o McCoy que os cálculos dele daria para eles 170 horas e o Farrell, né, que é o tenente lá da comunicação, confirma, vocês têm realmente só 7 dias. Então eles ficaram 7 e teriam só mais uma semana de vida até eles ficar incapazes de cura e morrer, né? E aí o Kirk começa a ficar desesperado. E aí tem uma notícia boa. Eles descobrem o registro do cara que criou o vírus e ele mesmo fala que ele não confiava muito nas informações dele porque ele estava afetado pela doença, mas eles já têm agora um norte para achar o que fazer. E aí o Jan chega e rouba os comunicadores. E aí é que o negócio fica péssimo, porque agora não tem comunicador, como é que eles vão achar cura sem os computadores da Enterprise, né? Porque lá eles só tinham o material, era pelo comunicador, pela internet deles, né, do comunicador com a nave, que eles achavam a resposta, né? E agora eles não tinham mais isso. Desesperador. Foi infectado também, tô tossindo. Então as crianças roubam comunicadores, os caras já estão no planeta uma cota. A situação está começando a ficar desesperadora, né? Tá começando a ficar Ato doido da cabeça. 3. Antes do ato 3, a gente vai conversar sobre a Janice. Por quê? Porque a Janice... Lá vamos nós, né? Porque... Dessa cena, né? Lá a Janice se infectou, gente. Acho que é por isso que ela quis sair da Enterprise, né? Acho que tem a ver com isso aí, né? No Canon. A Janice se infectou e aí ela entra em desespero por estar infectada. E aí tem uma das cenas mais bizarras do episódio. Nossa, cara. Como é que explico isso pra Anos você? 60. Anos 60. Ela começa a chorar porque ela tá com medo de morrer ou de virar um feral. E ela fala a frase mais imbecil que eu já vi alguém escrever num roteiro de ficção científica. Ela fala pro Kirk assim, olha as minhas pernas. Eu gostava que você olhasse as minhas pernas na Enterprise, mas agora olhe como estão as minhas pernas. Meu amigo, você tá de sacanagem com a minha cara? Isso é brincadeira. Depois de tudo que a mulher já passou. Cara, já tá pra como assim? Morrer, velho. Abriu o jogo. Abriu o jogo. Abriu o jogo. Não. Nós vamos morrer. Ela abriu o jogo. Olha as minhas pernas. Cara, assim, se existe um texto mais sexista que esse, eu desconheço. Um tom sexista muito forte, sim. Mas ela abriu o jogo, né? Cara, existem milhões de formas de abrir o jogo que não essa. De novo, eu acho que ela abriu o jogo no Charles X, né? E ela abriu o jogo no Miri, né? Tô cansando, mano, já chega de abrir o jogo. Eu acho que o Kirk já entendeu que isso não é nem culpa dela, isso é culpa do roteiro mesmo, assim, que deixa a personagem ser desse jeito. Parece que eles tentam convencer a todo custo. Parece que eles tentam convencer a todo custo o público que ela é uma personagem que ela só se movimenta pela trama através de detalhes sexuais. Eu não sei. Assim, é indiscutível. Nossa, como pode, cara? Como pode, cara? Concordo. Todo episódio a gente fala sobre a mesma coisa. Não tem como. O episódio de verdade, teria sido melhor sem o Kirk e sem a Janice. Só o Spock Exatamente. e o segurança. Não. O episódio seria melhor se eles tivessem dado foco nela. Mas em vez de dar foco nela, na Janice como protagonista, tivesse colocado a Janice como protagonista e não como artífice sexual, tivesse tirado o Kirk desse episódio, porque ele aqui não fez diferença nenhuma, e deixado ela para resolver, teria sido uma saída honrosa para ela da Enterprise. Eles não precisavam nem voltar no outro episódio. Já metia essa daqui que ela saiu, ou que ela quis ficar com os Onlys.
Cara, ia ser o final mais explosivo, assim, de um E a personagem de coisa. jornada. Ela virar Aí pra ele e falar, isso não. vai atrelar. Isso vai atrelar essa cena dela falar das pernas. Vai atrelar com a Miri no canto da porta, ouvindo tudo, porque assim, o Não, Kirk ele meu abraça pra Deus. consolar a Janice, né? Ela começa a chorar, ele abraça ela, ele divide o desespero com ela, né? Vendo por esse lado, assim, pô, os dois vão morrer, gente. Eles vão morrer. Então, pelo menos eles vão morrer abraçados ali, aceitando que tá tudo uma droga, que deu Mas eles não tudo ruim. vão E aí morrer a Miri assiste imediatamente. isso. É isso que é pior. Eles não vão Só um morrer momento já. imediatamente. Falou, Zé. Vai com Deus. Zé estava aqui em casa. Ah, eles Então, não vão morrer ele... imediatamente. Isso não faz. Vamos lá. Eu acho isso Uma que eles não vão triste. morrer agora. Eu acho deprimente. É Eu acho deprimente. Sabe? É deprimente, uma coisa sim. que, é uma coisa que não tem pé nem cabeça. Que não tem pé nem cabeça, assim. Essa fala dela escancara todo o problema de roteiro que essa personagem teve até então. Sabe? É. Ela não tá preocupada. Pra mim, a personagem não tá preocupada que ela vai morrer. Ela tá preocupada porque ela gostava de mostrar as pernas, tipo. E isso não é um problema da personagem, isso é um problema de roteiro. Cara, que diferença faz? Que Triste. diferença faz? Pô, Triste. isso é triste. E assim, é uma escrita Essa pobre, cena, sabe? essa cena vai explicar minha nota lá na frente. E- Mas prosseguindo, Essa é uma a escrita Miri pobre. vai. Aí a Janice fala isso e a Miri ela alimenta um ciúme doentio. Porque aí ela ouve isso, ela foge. Ela vai lá no prédio onde tá os outros homens. E aí ela arma uma vingança pessoal contra a Janice. Esse é o ato 3. Ela é uma O que você criança. tem a me Ela é uma criança. dizer? Gente? Ela é uma Ela é criança. uma criança. Crianças agem Sim. assim. Ela Crianças agem assim. agiu, ela Crianças agiu são dessa forma. cruéis. Crianças, isso é uma Foi. grande maioria. Assim. Se você não se você não explica para ela o contexto de uma Certo. situação, ela age sentimentalmente de forma cruel. Isso aqui não é uma especulação, isso aqui é um fato. É. Crianças umas com as outras são cruéis. Todo mundo já foi Bullying tá aí criança. pra explicar, né? Exatamente. Essa bullying tá aí para provar que eu tô certo. E então eu não posso culpar a Miri por isso. Não posso culpar a Miri por Não. isso agora. E aí, pelo que eu entendi, ela, se não me engano, ela chama a Randy para poder sair para tomar um ar fresco, alguma coisa assim, ou para ir visitar a cidade, para ver se acham as outras crianças. E aí a Janice é sequestrada fora de tela. E isso aqui é imperdoável também. É, não Isso aqui não faz mostra, sentido. né? A Não, gente isso não aqui, tem não, não é nem o imagem. fato de não mostrar. Não é nem o fato de não mostrar. Isso aqui ele não é crível pelo fato de que a Janice pode ter sido construída. A Janice pode ter sido construída como uma Barbie do espaço. Uhum. Porém, ela ainda é um membro da federação. A Janice Ela tem ainda tem treinamento de capacidade. combate, né? Exatamente. Ela tem treinamento de combate, ela tem capacidade de se Taser. defender, ela tem treinamento de sobrevivência, ela tem um taser. Cara, como é que ela foi sequestrada por um bando de criança, velho? Como? Como? Acho que ela não Assim, quis bater nas criancinhas. nem que ela não quisesse bater, fugir também não é tão difícil. Ela não lutou, né? Ela não lutou pelo Ela jeito. não lutou. As crianças chegaram, cercaram ela, renda-se, você está Vamos. cercada. Ela, bora. Ela só foi. Ela foi. Sabe o que eu Ou pensei, essa assim, cena. sobre isso? Que ela se deixou ser sequestrada para tentar pegar os comunicadores, mas isso não é dito. Mas eu fiquei Então, pensando nisso, porque assim, pô, a Janice não ia ser sequestrada por criança. Então, ou ela deixou ser sequestrada e pegaria os comunicadores para tentar salvar a pesquisa de cura, ou foi realmente uma falha de escrita de novo, né? então, é porque assim, o que me passa é que talvez tenham até montado uma cena para ela conseguir, para mostrar como ela foi Isso ia ser sequestrada, legal. mas aí, Isso ia mas ser aí tem legal. uma peça, mas aí tem uma pedra no meio do caminho chamado William Shatner, né? Não, ele tem que salvar William a Shatner, donzela. exatamente, boa, é isso aí. Ela volta a fazer o papel de mocinha em perigo. William Shatner precisa ser o cara que salva a mocinha no final, Claro. então É o herói da semana.
É verdade, da semana. Se não, como é que ele ia voltar? Se não tivesse essa cena, como é que no final ele ia aparecer segurando uma de camisa rasgada, segurando uma criança no colo, segurando a mão da Miri Mó e com a Janice atrás dele discurso, né? correndo? O modo discurso. Não, você não ia ter. Não ia ter. É isso. Sacrificam a ordenança Range para salvar o Capitão Kirk. Entenda da É, forma como você quiser. é isso mesmo. É Ele- isso mesmo. E aí, nesse caso, quando a Miri volta para lá pro quartel onde eles estão analisando, o Kirk toca o terror na menina. É, porque ele chega Ele na quer mira saber e onde está fala a Janice. desesperadamente. E ele tá começando a ficar roxão, né? Isso daí eu achei É. legal. A galera da maquiagem trabalhou muito bem. As feridas, as cascas, né? Que fica na pele do McCoy, do Kirk, até da James. Meu, foi um trabalho muito legal. É muito crível a doença deles. É muito crível. E ele Não, fala, ficou bem legal. cadê a Esse trabalho de maquiagem Janice? ficou bem Ele legal. virou um cara agressivo mesmo. Aí ele mesmo se refreia, né? E aí ele consegue Tá virando um levar. A Miri se federal. convence, né? A Miri se convence que ela fez uma coisa muito grave, né? Que era perigoso pra Janice estar lá sozinha, né? E aí ele chega, ou melhor, a Miri chega, né, na porta, assim, né? Ela vai de cantinho. Vou deixar o frame aqui no vídeo. E aí o Jan, ele já estranha. Miri, o que você tá fazendo aqui? Você é uma grande agora. Você não devia estar aqui com a gente. Tem alguma coisa errada? E ela fala, não, não tem nada errado. E aí abre a porta, tá o nosso cavaleiro de armadura, James T. Kirk, Lembrando que né? a ordenança, ela não foi só capturada, ela tá amarrada numa Ela cadeira. Não sei se vocês tá já assistiram amarrada aqueles numa westerns cadeira. antigos, onde Sim, amarravam uma pessoa no trilho do trem. Ela tá igualzinha. Ela sim, tá igualzinha. Ela só não faltou só tá o amarrada trem. no trilho do trem porque não tem um trilho e um trem. Senão ela tava amarrada lá. Ela tá igualzinha. O taco da Agora, Champions tá na mesa, observação. brincando de professor. É, então, o Steve, né, no caso, né, o Steve McKivitt, ele tá com uma chave inglesa, cara. Mas continuando a história, né, eu já vou falar da chave inglesa. O Kirk, ele chega e ele não vai bater nas crianças, né? Apesar dos defeitos de roteiro, né? De mal escrita, o Kirk, ele não é um personagem assim. Ele é um cara com um certo respeito até, né? Duvidoso, mas é. E ele, ao invés de tentar agredir as crianças e resgatar a Janice e roubar de novo os comunicadores, não, ele bate a razão nele e fala, ó, vocês têm que apoiar a gente, senão todo mundo vai morrer. Vocês não têm comida, vocês vão envelhecer igual nós e vão ficar doentes igual nós, ou morrer de fome. E da primeira vez ele não consegue convencer eles, né? Aí da segunda vez, o Jan, né, ele tenta debochar dele, as crianças começam a fazer a maior bagunça, né? E aí chega aquela frase que é icônica desse episódio, né? Chega de blá blá blá! Eu adorei essa frase, mano. Chega de blá blá blá. E o E Kirk tá assim, ensanguentado porque o Steve meteu a chave inglesa na cara dele, mano. O ouvido sangrando, a testa sangrando, né? E aí ele nada agarra a meio que filha lincha, dele, tenta né? linchar ele. As Eles lincharam crianças tentam ele, assim, linchar ele. selvagemente. E assim, isso eu acho que assim, ele permitiu eles fazer isso para ele mostrar que eles estão se tornando aquilo que todo ser humano é. Eles falaram que eles eram melhor que os grandes, mas eles são iguais aos grandes, até piores. Então aí, Eu aí é achei que o engraçado. Jan, que é o líder deles, né? Ele se toca, pô, a gente é igual os grandes, então é melhor a gente ouvir ele. Né? Eu, Nesse ponto eu eu acho achei a engraçado. argumentação boa. Assim, a argumentação poderia ser maravilhosa, mas não do fato de que ele tá falando com criança, e criança não escuta. Então, Mas ele aí ele conseguiu foi só pelo convencer e me roteiro. convenceu. Me convenceu. Eu achei engraçado que tem uma cena que o taça da Champions tá em cima da mesa, e aí ele O tá fazendo um Steve, estardalhaço, e aí o Kirk pega ele pela cintura e joga o moleque no chão de qualquer jeito, mano. o Talvez, eu não sei, eu Kirk tenho pra mim que aquele que moleque caiu de qualquer aprendeu, forma. o Kirk aprendeu com o Hulk que jogar os outros pro lado dá super certo. E aí ele fez Sim, isso com o Steve. exatamente. Exatamente. E pelo menos eles tirou a lição de algum lugar, né? Bom, enquanto E isso, o Kirk ele convence eles, né? A gente volta para a cena do laboratório de pesquisa e tá o Spock já com a ampola na mão, né? E aquele equipamento de aquecer, né? O Becker, né? Becker, o copinho de química, né? O Becker tá no fogo, assim.
E aí ele e o Spock debatendo, né? E o McCoy já tá desesperado, falando: quantas horas a gente tem? Minutos? Então passou os 15 dias. E aí o Spock fala: o doutor, a diferença de remédio disso aí para veneno é o que os computadores vão dizer. A gente tem que esperar o capitão chegar para jogar no computador e ver se tá seguro, né? Só que assim, o McCoy, a Miriam, ela tinha falado que a doença ela avança muito mais rápido em quem já era idoso. O McCoy tem mais de 50, gente. E assim, a visão é visível, né, que ele é o mais velho de todos. E ele tá preocupado, pô, meu prazo acabou meu, a gente não vai ter computador. O que eu faço? Eu vou testar, porque se der ruim eles não tomam, e se der bom, todo mundo toma. Mano, o McCoy foi muito lógico. O Spock não foi lógico. O Spock nessa parte ele não foi tão lógico. Ele foi Trocaram de assim, lugar. protocolar. Eles trocaram de lugar. Porque no futuro o Spock vai fazer a mesma coisa que o McCoy. Mano, não dá tempo para pensar, tem que fazer. E assim, o Spock ele sai porque ele ouve, né, que o pessoal tá chegando. E aí é a chance do McCoy. O McCoy pega a ampola e aí toca aquela música do balanço do terror, né? Mano, muito horrível a cena, assim, o desespero dele injetando, né, a ampola dentro dele, né? E ele começa a passar mal. E assim, cara, que interessante. Se ele tivesse morrido, a última frase dele ia ser Spock! Outra curiosidade sobre essa cena, gente. Essa cena do laboratório, todo o cenário do laboratório ele foi construído em cima de uma grande bancada gigante. Por quê? Quando o McCoy cai, a gente vê o McCoy debaixo da mesa. Você pode observar que a câmera ela tem uma moldura de madeiras em volta, que é a mesa do laboratório. Então, assim, todo o cenário estava elevado para a câmera pegar quando o McCoy ficasse em destaque. E aí o Spock ele ouve o grito, né? E aí já entra ele, né? E aí ele fala consigo mesmo: poxa, eu nunca consigo entender a mente de um médico. E aí dá um efeito especial muito legal, né? Que é a outra parte curiosa da produção. É que as cicatrizes, né, do rosto do McCoy, elas vão desaparecendo, né? Isso nos anos 60 era um efeito especial muito novo, né? Que a gente chama de fade out, né? De desaparecimento mesmo, né? Vai enfraquecendo uma imagem e vai surgindo outra, né? E aí o Kirk chega, né? Vê a cena toda ali. E aí eles comemoram, né? Ele fica feliz. Pô, o cara não morreu, né? Ele conseguiu. Ele se arriscou, mas ele conseguiu, né? E aí o Jan pergunta pra Miriam: eu acho que isso daqui é uma coisa boa. E ela fala: com certeza sim, né? Agora a gente tá bem no finalzinho já do episódio. Já. E aí, no caso, eles acharam a cura e aí já entrou no terceiro ato há um tempo, acho que a gente tinha até esquecido de comentar. Mas, uma vez que eles Sim. encontraram a cura, não tem mais planeta, planeta, eles vão embora. Estão de volta à nave, eles estão trocando uma ideia sobre a Miri, e aí a única piada boa que eu já vi sair dessa ponte aparece agora. Que, É pesado. que é o Cleiton falando, eu não gosto de me relacionar com. E ela é boa e ela é ruim ao mesmo tempo, né? Porque É ele a fala, Janice que fala com ele, né? isso. E aí ele comenta, não me relaciono com mulheres mais velhas. Alusão ao fato de que a Miri tinha mais de 300 anos. Eu não sei, É. assim, talvez fosse melhor não ter feito essa piada, uma vez que ele tentou fazer isso com uma pessoa que acreditava ter Eu não 13. acredito, Mas porque do jeito que ele pegou ela na mão, no rosto dela, né? Ele se contradiz muito. Mas assim, a Janice ela pergunta ao capitão: você sabe que a Miri realmente tinha sentimento por você? E aí ele fala: ela o amava. sim, eu Ela sei. falou. Eu sei que ela tem. Mas eu não me relaciono com mulheres mais velhas. Entendeu? Ou seja, ele tá descartando a Miri e tá dando uma abertura pra Janice. Observação final sobre essa cena, né? No episódio fica claro, né, que ele está falando até com a comunicação, o Spock, o McCoy e a Janice, que os educadores da Central Espacial, outra curiosidade, nessa época, no 12º episódio, ainda não estava definido o comando da Frota Estelar, então eles usaram essa palavra Central Espacial. Só que eu reparei uma coisa, na hora que eu fui assistir com legenda em português,
eles alteraram já para comando da Frota Estelar. Só que era Central Espacial na dublagem. Eles atualizaram isso, né? Tenho mais algumas curiosidades que eu vou falar que eu prometi para vocês aqui, né? O episódio ele acaba dessa forma, né? Com o Kirk mandando eles ir para a próxima missão deles. E assim, eu falei sobre o DeForest Kelley, né? Que eu resgatei alguns detalhes aqui da entrevista dele, né? Eu vou deixar aqui o frame todo com a imagem dele e o que ele diz é o seguinte, né? No começo desse episódio, descobrimos que estamos nos aproximando não da nossa Terra, mas de uma outra Terra. Isso nos dá a primeira impressão de histórias de universo paralelo, em que eu podia tirar uma analogia direta entre o que estava acontecendo ali e o que poderia ter acontecido com a nossa humanidade. Eu chamaria essa história de história de cautela, ou seja, cuidado para não deixar que isso aconteça conosco. Então aqui o McCoy ele fala que o DeForest ele fala que essa história ela lembra muito essa questão de que a gente tem que ter cuidado com a pesquisa científica sem consequências, né? E aí ele continua. E há um elemento de pecados paternos visitados pelas crianças tematicamente nessa história. E nós fizemos um bocado desses, e algum deles muito bons. Ou seja, os Onlys eles estão pacando o pecado do sofrimento dos antepassados deles, né? Que os adultos erraram e as crianças que pagam, né? E aí ele continua, né? Cuidado com o que você está fazendo em sua geração para não passar os resultados negativos para os seus descendentes. Isso é um recado super atualizado, né? A gente hoje tem feito várias coisas como humanidade, mas não está ligando para as próximas gerações, né? As mudanças climáticas, a poluição, né? E todos nós estamos conscientes disso. E ele continua, né? E aí ele fala da parte boa. Esse episódio foi um presente para nós atores. Claro, um dos benefícios de fazer uma história onde descemos em outra terra é o que os cenários, os prédios e assim por diante poderiam se parecer com os da Terra. Logo, poderíamos usar esses cenários existentes, ruas cenográficas em Los Angeles e assim por diante. A cena do teleporte aconteceu em uma cidade cenográfica chamada Culver City, que era propriedade da Desilu na época. Para nós, e principalmente para mim, foi uma experiência libertadora estar em ruas abertas ao invés de cenários e palcos fechados construídos. O trabalho no exterior foi um presente. Um pouco difícil para o departamento de produção, porque as condições do clima variavam muito e criavam problemas e custos. Bom, o Nimoy também ele transfere os créditos a esse episódio, né, aos dois principais coadjuvantes, que é a Kim Darby e o Michael G. Pollard. E ele diz assim: eles merecem menção aqui. Eles são fortes atores coadjuvantes nesse episódio e tiveram grandes carreiras em outros projetos, com alguns grandes filmes. A Kim Darby, inclusive, em True Grit com John Wayne. Essas foram as frases que eu consegui resgatar da entrevista do DeForest. E então, assim, é aquilo que a gente imaginava mesmo. As crianças, o espaço, foi muito bom para a produção de Jornada para eles. Minha nota desse episódio, Jean. Minha nota desse episódio. Antes de eu dar nota pro episódio, eu vou fazer só umas observações sobre umas coisas que esse episódio trouxe também. Na verdade, eu fiz uma pesquisa bem mais extensa sobre esse episódio do que eu fiz sobre outros. Porque esse episódio em si, ele é bem... Assim, ele não foi o melhor nem o pior episódio. Não foi também o mais marcante, mas eu achei que ele tinha bastante coisa, assim, para argumentar a respeito. Observação 1. Toda essa trama de crianças numa escola, de crianças sozinhas, principalmente em corredores de escola, me lembram muito, meio que foram chupinhadas por uma série chamada Black Summer, que estreou há alguns anos na Netflix. Black Summer era um spin-off de uma série de zumbis comédia chamada Z-Nation. Só que a semelhança era... A diferença entre as duas estava só no zumbi. Porque enquanto Z-Nation era uma farofada sem final, era piada pura, Black
Summer era uma série que se levava muito a sério. E tem acho que é o primeiro, se não me engano, o terceiro episódio da primeira temporada, em que eles lidam com uma situação em que existem crianças numa escola que estão matando os vivos para alimentar os zumbis. E é um episódio, inclusive, bem tenso, assim, ele é bem sinistro. A criançada é do capeta mesmo. E assim, eu não sei, eu meio que enxerguei, eu meio que vi uma certa semelhança entre os dois episódios. Dois, que tal qual eu já comentei lá atrás, a Kim Darby, ela fez um, ela fez um episódio muito importante de Arquivo X, chamado Libertação, parte um e parte 2, que é onde a gente finalmente descobre o que aconteceu com o Armando Agente Mulder. Vai spoilers aí, que no final de Arquivo X, a gente descobre que a Armando Agente Mulder voltou para a Terra, que ela foi de fato abduzida, foi levada pelos alienígenas, mas ela voltou para a Terra e o Canceroso, junto com o governo americano, estavam fazendo experimentos nela para descobrir o que os alienígenas tinham feito com ela e se eles conseguiriam replicar isso em prol de salvar a humanidade dos alienígenas no futuro. Só que ela consegue escapar e acaba num hospital. Quando o Canceroso chega no hospital para conseguir resgatar, levar ela de volta, ela desapareceu. E toda a explicação do porquê ela desapareceu meio que se dá através de um tema meio espiritual. Sendo bem honesto, a gente nunca falou de Arquivo X aqui, eu gosto muito de Arquivo X, porém eu não gosto da mitologia de Arquivo X. Eu acho a mitologia de Arquivo X uma coisa muito mal feita, muito mal escrita, e enfiaram coisa demais na mitologia de Arquivo X. Arquivo X é uma série muito boa, só que ela é legal pelos episódios esporádicos dos monstros semanais. A gente vai falar sobre a mitologia, é muito difícil de entender, sabe? Tem filme envolvido no meio, é uma confusão, gente morre, gente volta, Canceroso é imortal, assim, é inacreditável, é uma bagunça do cacete pra você entender Arquivo X. Mas o Arquivo que X, cara. eu também, eu tenho os boxes, eu já mostrei pro meu, eu tenho os boxes de Arquivo X. Só que eu acho que toda a construção narrativa da mitologia envolvendo a gente Mulder é uma confusão dos diabos. A Scully pega câncer, mas o câncer não se propaga se ela tiver o chip alienígena na nuca. E aí vem as abelhas e o canceroso. Nossa, é uma confusão. Mas o que importa para isso é que a Kim Darby, que ela participou desse episódio que se encontra a irmã. Observação 6, que também já comentei. Observação 3, que eu também já comentei, que ela participou de Halloween 6, A Última Vingança, tido como um dos piores filmes da franquia Halloween, que não era. Nossa, que. Assim, só se vocês assistiram para entender como esse filme é bagunçado. E, por último, uma das minhas penúltima observação, tal qual também já falei, ela foi criada pelo Jack Ruby. Tal qual também já disse, o Jack Ruby ele era um criminoso muito notório na época. Ele tinha matado um guarda a troco de coisa nenhuma. Ele era investigado pelo FBI por abuso sexual, por tráfico de pessoas. E isso aqui, o fato dela ter sido criada pelo Jack Ruby, é um tanto quanto perturbador se a gente pensar como funciona o show. Porque tanto ela quanto a Grace Lee Whitney, elas tiveram problemas de assédio. Não estou falando que ela teve, até porque não foi especificado, mas acho que fica meio claro que talvez tenha tido por conta do tipo de cuidador que ela teve. De ambiente e cuidador. E aí, tanto ela quanto a Grace Lee Whitney tiveram que meio que vender a sua imagem de formas muito negativas para conseguir esses papéis, sabe? E, nossa, assim, a gente vai enxergar mais para frente que abuso sexual, eu não acredito que deixou de ser, mas era muito recorrente para mulheres na televisão do século XX, sabe? E no começo dos anos 2000, essa parecia ser uma prática que muitos produtores não tinham nenhum problema em lançar para o alto, sabe? Vi de Harvey Weinstein e Victor Salva. Para quem não sabe, Victor Salva foi o produtor de Olhos Famintos. Quem já assistiu a franquia Olhos Famintos, deixa nos comentários. E o Victor Salva, ele é um estuprador e pedófilo assumido. Ele literalmente, ele assumiu no tribunal dele. Sim, eu tive relações com menores de idade. E assim, os caras são caras muito importantes. Harvey Weinstein estava envolvido na produção de Senhor dos Anéis pro cinema.
Então, cara, isso aqui é bem difícil imaginar que isso tenha deixado de acontecer. Talvez hoje aconteça menos, porque esses produtores antigos, esses produtores velhos, meio que eles já estão começando a deixar o palco, já muitos deles já morreram. Eu não sei nem que fim teve o Victor Salvo, eu sei que o Heinz acho que está preso, mas enfim, é isso. Esses foram os comentários, e só para finalizar, eu espero que vocês tenham gostado da Miri nesse episódio, tenham achado ela uma gracinha, então tenham se identificado com a personagem, porque ela morreu. Não a atriz, a personagem. Porque a gente não fala de Canon estendido aqui, porém, nesse caso, eu vou abrir uma exceção, porque achei a ideia bem construída. Pelo Canon estendido, o Jan se rebela contra os educadores da Federação Encaminha para eles, roubam o phaser e dá uma confusão dos diabos, e ele acaba acertando várias pessoas com o phaser, inclusive a Miri. Ele mata vários Onlys, rouba uma nave, causa uma confusão do cacete, e a Enterprise enviada para parar, ele não aceita ser domado pela Enterprise, e eles são obrigados a explodi-lo no espaço. Então a Miri morreu. É isso. Bem-vindos à Terra 2. Terra 2. Podia dar errado, deu. Isso era um programa da cultura, errado, de filosofia. Podia dar errado, deu. Ó, tem uma observação sobre os produtores de Hollywood, também vídeo relato, né? De Brendan Fraser e o seu hiato na carreira por vários anos. E ele voltou aí num filme aí totalmente autônomo dos grandes figurões de Hollywood, né? E o filme A Baleia. Assistam, é excelente a mensagem desse filme também, né? E assim, a minha nota para esse episódio, né? Hollywood, a minha nota é outra, mas para esse episódio vocês vão se surpreender. Eu vou dar 6 blá blá blá. Eu acho que é o episódio com a menor nota que eu dei. E a culpa não é da Miri, a culpa é dos roteiristas. Esse episódio tinha tudo para ser muito melhor escrito, entendeu? A mensagem dele, eu acho que o The Force, na entrevista, ele já deixou bem claro aqui o que ele queria passar, de que aquilo que não poderia acontecer, aconteceu. Esse episódio deu tudo de ruim que podia dar com uma civilização que tinha tudo para dar certo e deu tudo errado por ganância, por querer mais, né? Uma humanidade que só pensa em querer mais parece a nossa, né? Ela tende a se destruir, entendeu? E causar muitos danos, né? Então, assim, esse episódio para mim, não que eu tenha uma visão otimista demais, mas essa questão de escolherem um momento para o Kirk segurar o rosto da Miri, chamar ela de linda, falar que gosta dela e que não mentiria, forçar a questão do sentimento da Janice, né? Sexualizar demais o episódio. São coisas que não combinam com crianças. Então, assim, é difícil eu dar uma nota boa. E o mais estranho, assim, eu acho que esse episódio ele tem um destaque muito grande no fandom de Jornada, né? Nos grupos, né? Na mídia de Jornada nas Estrelas. Mas para mim ele é o que menos mostra o que era para Jornada ser, né? Sexismo, machismo, né? E assim, é mal escrito. Eu não tenho outro como defender. Esse eu concordo, esse foi mal escrito. Se alguém me perguntar assim, qual episódio você começa? Eu não diria para assistir Miri a princípio. Não, se eu indicar a Miri para uma pessoa começar a assistir Jornada, a pessoa vai entender tudo errado. Não, mas o episódio tem momentos altos, que são esses, né? De que, pô, o que poderia ter acontecido se você não for consequente, né? Entendeu? Que mostra a questão desculpe. Que ele mostra, assim, a questão de que há proteção na federação, de que há mundos desconhecidos que podem se parecer mais com a gente do que a gente imagina. Mas são coisas forçadas. Por isso que é 6. E a sua nota, Jean? Minha nota. Eu tinha dado uma nota mais alta antes, quando eu assisti, mas conversando aqui, eu tô repensando, porque, nossa. Tá repensando? A sua nota tinha sido alta. A sua nota tinha sido alta. Eu ia dar 8 milis pra esse episódio, mas eu até coloquei no roteiro que ele escreveu, eu ia dar 8 milis pra esse episódio.
Mas não Vai questão de nerfar. convencimento, sabe? Esse não é o pior episódio que a gente já viu. Não. Esse não é Muds Woman. Esse não é Muds Woman. Muds Homens é outro nível aí, mas não é, esse É, aqui não ele é Muds puxou Woman. a gente para um debate legal. Agora, esse aqui não É, puxou a gente para um debate legal, né? não, sabe? A gente E eu falou de acho que assassinos na produção. É complicado. exatamente, abuso, nossa, esse É. episódio foi uma bagunça. Você estava até falando do Brendan Fraser, eu até peguei para comentar, eu até imaginei de comentar que o poder de um executivo, às vezes a gente bota toda a culpa do que acontece num episódio desses na produção, ou no diretor, ou no roteirista, mas a gente Não. não para pensar que o poder de um executivo ele é superior a todos esses. Vocês querem um exemplo disso? Lá nos anos 90 ia ter um filme do Superman em que o Superman fritaria uma aranha gigante. E essa ideia foi tão ridícula, foi tão descartável, que isso foi ideia de um executivo, porque um dos executivos da época falava que o sonho de infância dele era ver o Superman no cinema lutando contra uma aranha gigante. E essa ideia era tão ridícula que os produtores, o diretor do filme falou, não, que porcaria de aranha Tem gigante, você nada a acha que tá ver, onde? né? Cara, nada a ver. Beleza. Tropas estelares. Anos depois a gente teve o Homem de Aço. Quase 20 anos depois a gente teve o Homem de Aço. É. E na cena final do Homem de Aço, o Superman luta contra um tripode, que é igualzinho uma aranha gigante. O mundo é assim, cara. O mundo é De novo, eu falei no final, vou falar agora. O universo ele funciona em espiral. Sabe verdade. que até hoje você sabe que o Brendan Fraser, ele recusou investir. Você está falando do Brendan Fraser, ele recusou investidas sexuais, ele foi expulso de Hollywood. Ele nunca mais fez outro filme. Ele fez A Baleia agora, que é, se eu não me engano, é meio que autoral dele, eu não sei como funcionou. Só que ele não fez outro filme de Hollywood até então. Ele ia fazer Batgirl, em que ele seria o Vagalume, que é um dos vilões do Batman. O filme foi engavetado. É. E fizeram o Besouro Azul. E fizeram Besouro Azul no lugar. Sem o Brendan Fraser. Ou seja, os poderes de um executivo são muito maiores do que a gente pensa. Muito maior. São muito maiores do que a gente pensa. E é por isso que esses caras, como Harvey Weinstein e Victor Salva, passaram anos da vida deles fazendo abuso contra atores e nunca aconteceu nada. Tendo isso em mente, como eu disse, eu ia dar 8 miris para esse episódio, mas nem a pau que vou dar 8 miris para esse episódio. Eu vou dar 6 miris e meio para não desmerecer o trabalho tanto da Grace Lee Whitney quanto da Kim Darby, que elas literalmente deram a vida delas por esses papéis e não foram nem um pouco recompensadas. A Janice está saindo fora e a Kim Darby nunca mais volta para Jornadas, foi uma aparição única. Vai aparecer agora de série famosa só lá em Arquivo X. Também não é um episódio importante também, mas como numa personagem completamente de 2 aparições e depois também não volta mais. Acho que inclusive ela já faleceu, não procurei o que aconteceu com ela. Mas enfim. Outra coisa que eu tinha até esqueci de comentar é como esse episódio me lembra muito Peter Pan. Sim, eu ia falar disso também, né? Que na verdade há uma inspiração, né? Uma das inspirações para Miri é justamente a Wendy, né? E o Jan seria o Peter, né? E o Jan realmente, né? No universo expandido, como você disse aí no livro The Cry of the Onlys, né? O choro dos Onlys, né? Ele morre, e ele morre porque ele recusa a vida que a Federação deu para ele como um adolescente quase adulto, porque ele preferia ser o Only criança que ele era, né? E assim, o Jan, ele seria o Peter, a Miri, a Wendy, e as crianças a mais seriam os garotos perdidos, né? Da história do Peter Pan. É isso. O triste não teve Capitão Gancho, mas teve a tragédia no final, né? Bom, foi isso. O Capitão Gancho era do Taça da Champions. Capitão Chave Inglesa. Capitão Chave Inglesa. Gente, muito obrigado. Eu agradeço aqui a cada um de vocês que nos assistiu.
Curtam, comentem, compartilhem. E se vocês assistiram até aqui conosco, não esqueçam de digitar nos comentários Miri. Gente, vida longa e próspera. É isso aí, eu agradeço quem chegou até aqui. Se você gostou do episódio, comenta embaixo. Fala aí pra gente o que vocês acharam do Taça da Champions, da Miri, do Jan, do Kirk, que a gente está disposto a responder cada comentário de vocês. É isso, nos vemos no próximo episódio. Caplar. Capaz. Valeu.